galera, vocês podem ter certeza, assim, que o cara que articula esses encontros é o Robertinho. E ele tá, cada dia que passa, se superando. Juntou 3 camaradas nessa mesa. E hoje promete, hein, Robertinho? Cara, então, pô, de verdade, um dos maiores encontros que já aconteceu aqui, e olha que já teve encontro maravilhoso aqui, mas esse, de verdade, é surpreendente, são pessoas que a gente já conhece, que tem conteúdo pra caramba, que sabem argumentar, e que quando encontram, mano, o que não falta é conhecimento. Altíssimo nível, Robertinho. Eu vou te falar um Não negócio. comprei tudo as ideias dos caras, né, velho? Tipo assim, porra, mas A tá. gente gosta de debate, né? Debate de ANCAP com marxista, debate de liberal com marxista, mas eu acho que já zerou esse game, cara. Não tem mais pra promover os debates. E agora nós temos que colocar marxista com marxista aqui, velho. Não tem outro jeito. Que vença o melhor. Eu não posso falar para quem que eu tô torcendo aqui, nem a torcida. O negócio hoje tá natural. É mais um papo mesmo. Mas sempre que a gente tem pessoas com muita capacidade de raciocínio, lógica e de conhecimento, em algum ponto elas podem divergir. Mas o interessante é a gente aprender com quem sabe. Antes de apresentar os nossos convidados, eu preciso falar pra vocês do nosso parceiro aqui do canal, que é a Guruja Concursos, quem mais aprova no Brasil para cargos de Receita Estadual, Receita Federal, Controladoria, Auditoria. Se você quer ter um bom emprego, receber um bom salário e mudar a sua realidade e das pessoas ao seu redor, ainda prestando um bom serviço para o Estado, né? Procurem agora a Guruja, ela é quem mais aprova no Brasil, com os melhores professores, traçando planos de estudo para você, acompanhando mês a mês até você passar. Se liga aí, galera de Goiás aí, que você faz de Goiás está acontecendo. Robertinho, vamos chamar aí o nosso camarada aí do PCdoB, né? Que é o cara que entende de China pra caramba, tem um livro sobre China, né? Já fez um trabalho incrível no BRICS, né? Nosso querido amigo. Caramba, né? quem é O esse cara, pô? Cara agora currículo é passou esse, a correr 10 quilômetros por dia, tá peitoral estufado, tá bombadão. Não, esse cara é um intelectual, um atleta ou um viajante? Ele é tudo, Robertinho, ele é Eita tudo. porra. O cara é completo, o nível é alto. Elias Jabur, obrigado, viu, camarada? Cara, eu tenho que dar risada com vocês, né? Mas, enfim. Obrigado, Rodrigo, Robertinho. Aí vai ser legal essa noite. Bora lá, tô feliz de estar aqui com vocês, né? A gente tá na área aí. Mas sem sacanagem, falar que eu tô com peitoral isso, peitoral aquilo, que eu... Pô, Elias, não dá pra negar, Elias. Não dá pra negar, Elias. Antes de chegar os próximos convidados, nossos outros colegas que já estão aqui, amigos, vamos desmistificar tudo então hoje. Eu acho que você tá aqui pra falar de todo o seu conhecimento, entregar isso pra gente. Já começa sacando a camisa e mostra o peitoral aí, vamos ver se é verdade ou se é mentira, pô. Não vou fazer isso não. Faz isso não, já, pô, mostra os permeios. Faz isso não, Robert, faz isso não. Elias, obrigado, viu, cara? Como é que tá aí a campanha aí? Você tá no PCdoB, já tá num período aí de pré-campanha, não é? Como é que tá isso aí? Eu tô no PCdoB, vamos lá, eu tô no PCdoB há 34 anos, né? Eu tô no PCdoB com 16, né? Tô com 50, eu fiz semana passada, né? E é uma pré-campanha, como qualquer pré-campanha, com muita ansiedade, evidentemente. É a minha primeira vez que vou ser testado em urna e tal, né? Mas tem tudo para dar certo, eu acho. Vai ser uma campanha muito bonita, assim, com conteúdo com bandeiras assim de totalidade, defesa do projeto nacional, por defesa do Brasil, defesa de um socialismo com a nossa cara. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. A gente vai falar muito sobre isso hoje, viu? Quero apresentar também, ô Robertinho, o nosso segundo convidado aí, teve aqui em casa esses dias agora, que é o nosso camarada lá de Belo Horizonte, né? O trotskista do PSTU, cara que destrói todos os liberais com quem ele debate. Gustavo Machado. Eita! Obrigado, irmão. Que é isso, imagina. Eu é que agradeço aí o convite. Rodrigo, Robertinho, Jones, Elias. Vai ser um prazer enorme aí trocar uma ideia, discutir sobre esses temas que pegam fogo com razão nos dias de hoje. Já tá com o livro lançado já, o livro novo? Tá aqui. Pessoal já pode adquirir já? Já sim. No site Caramba, é uma bíblia, mano. São 1.200 pagininhas.
Caramba. Trabalho Você de não sabe fôlego fazer aí. pouca coisa, assim, só um detalhe não serve pra você não, tem que ser sempre profundo, intenso, esmiuçado, Rapaz, complexo. eu te digo que não vou fazer isso nunca mais na minha vida, porque isso gastou tanta energia, tanta força. Vou fazer outras coisas, evidentemente, sempre com dedicação, mas esse nível, com esse tempo e esse esforço, eu não tenho mais energia para fazer isso mais, não. Talvez você não tenha nem idade ou tempo mais, viu, Machado? Você tá novão, mas, né? Machado, tem uma galera querendo comprar esse livro de você, mas autografado. Dá pra comprar autografado pela livraria? Como é que é? Rapaz, então, autografado pela livraria, ainda não traçamos esse esquema, não. Mas o que acontece? Ano que vem eu vou fazer vários lançamentos em vários lugares. Já teve um no Rio agora, foi muito bom, na última sexta-feira, eu acho. E as pessoas podem levar para me autografar. Ano que vem, certamente, vai ter em Belo Horizonte, em São Paulo, Recife também, já combinamos, e alguns outros municípios. Vamos rodar o Brasil, então. Aí. Boa. Aí é melhor, porque ainda convida as pessoas a estar presencialmente no lançamento, a gente trocar uma ideia, discutir sobre os diversos temas que está nesse trabalho. Sensacional. Robertinho, e o terceiro convidado de hoje aí para juntar esse trio maravilha, né, velho? Tem mais, caramba. Tem mais um, o negócio tá como pesado eu consigo mesmo. fazer coisas incríveis nessa... Nosso camarada aí, nosso irmão aqui também, o empalador de neoliberais, Jones Manuel. E aí, meus camaradas, boa noite. É um prazer, antes de tudo, agradecer a casa. É um prazer estar de novo, ainda que à distância com vocês. Mandar um abraço para meu querido amigo Rodrigão. Mandar um abraço para o único representante da classe dominante que eu concilio, que é Robertinho. Na Revolução, a gente vai eliminar o latifúndio brasileiro, mas Robertinho será preservado, porque eu vou defender a vida e a saúde do nosso único latifundiário do bem. E um abraço gigantesco para o mago da tecnologia, nosso camarada Pedro, operador aí de toda a dinâmica do podcast. Um abraço gigantesco também para o cruzeirense derrotado, Gustavo Machado. E um abraço também para o corintiano futuramente derrotado, Elias Jabu, que vai perder para o Vasco da Gama, que é o time das massas operárias e trabalhadoras do Rio de Janeiro. Rapaz, o homem já começa tretando na live. Não, e outra coisa, ele chegou, mas aí você vê o que é o respeito. Bateu ali no Cruzeiro, bateu no Corinthians, a hora que chegou o Mengão, não dá, velho. Ele respeitou mesmo, porra, mas perdeu o Mundial de pé. Aquilo é a garra do brasileiro, você viu? Aquilo é incrível. E quando ele fala assim, de mim... Eu não sei se eu me sinto lisonjeado ou enganado, Jones. Eu não sei se eu não respeito, Robertinho, quem é mineiro tendo o Galo doido, o time da massa trabalhadora em Minas Gerais. Galo é foda mesmo. Eu não respeito, pra mim é isso. Acaba que é mineiro, mineira, é galo doido, porra. É galo doido. Porque em Minas Gerais tem uma clara divisão de classe, né? A pequena burguesia é cruzeirense e a classe trabalhadora é Atlético Mineiro. É uma vergonha, Pô, Jones, você tava pro Vietnã agora, né? Chegou recente, né? E aí, como é que foi lá? Foi bacana? Foi uma maravilha. Eu quase que não queria voltar. O socialismo é bom demais, mas eu voltei porque a gente tem que criar o socialismo no Brasil. E aí, como resultado dessa viagem, a gente vai lançar um livro e um documentário o ano que vem sobre a experiência do Vietnã. Mas foi uma viagem muito gostosa, muito produtiva. O Vietnã é um país maravilhoso, um país encantador, com um povo extremamente simpático. Eu vi de perto várias coisas que me encantaram bastante, a política cultural do país, a política de memória, a segurança, o baixo custo de vida, enfim, foi uma experiência fantástica. Eu tenho uma tarefa de vida, eu vou conhecer todos os países autodenominados socialistas até 2030, né? Então, é isso. Em breve a gente vai estar fazendo os próximos roteiros com a Estrela Vermelha Viagem, sem querer fazer um merchan, mas já fazendo. A gente foi com a Estrela Vermelha, do Cauê e do Rodrigo. Eles têm roteiro para a Coreia Popular, roteiro para a China, roteiro para Belarus, roteiro para Cuba. E a gente... Falta abrir um roteiro para o Laos ainda, que também é um país que se auto-reivindica socialista. E aí, inclusive, vai ser a primeira pergunta que eu vou mandar, hein? O Laos é ou não socialista? A gente vai começar segura aí.
Eu já ia farpar isso aí, você vai conhecer nenhum país, porque existe um país socialista de verdade, enfim, deixa aí pra vocês, não vou enfocar ninguém, eu sou amigo de todo mundo. Enfim, deixa o Cabeleira fazer a merda dele aqui normal. Ô, Jones, pede o like aí antes da gente chamar a galera toda aí. Então, galera, hoje a gente vai ter uma conversa muito importante, muito interessante, então vamos todo mundo deixar o like, todo mundo se inscrever naquele canal que é a principal casa de debate no Brasil. Depois que o Três Irmãos surgiu, todo mundo copia, né? Mas aí o original faz e o falsier copia. Boa. Põe a galera aí, Pedrão. Elias, eu queria começar te fazendo uma pergunta importante e a sua opinião vai ser fundamental, né? Usando a materialidade para analisar os fatos, né? Quem está mais distante da realidade brasileira? O cara que defende uma revolução imediata, uma ruptura imediata, ou o cara que defende uma transformação através do Estado? Os dois estão longe da realidade, em certa medida, né? Sabe? Porque mesmo você estar ocupando postos do Estado, em uma democracia liberal burguesa, né? Você está aumentando o chamado espaço público dentro do Estado. Então, é um momento em que se consegue algum nível de ganho para a classe trabalhadora quando existe esse nível de participação. Acho que esse é um ponto, né? Acreditar que isso vai por si só, vai trazer revolução, ou que de forma lenta, gradual e segura isso é suficiente também, porque quem acha isso está fora da realidade. Da mesma forma que acreditar que amanhã vai ter uma revolução, ou seja, não existem condições subjetivas no Brasil para algo desse tipo no Brasil, né? Infelizmente, não falo que infelizmente não, entendeu? Mas falo longe da realidade é algo muito forte, né? Eu acho que existem concepções de mundo aí e tal, né? Pode se acreditar no que se quiser nesse mundo, né? Concorda com isso aí, Jones Manuel? Não, eu discordo. Eu acho que, veja, a revolução não é a vinda de Jesus Cristo, né? E aí, com todo respeito aos admiradores do nosso Senhor Jesus, há uma lógica cristã que é esperar o dia da graça. Então, você fica lá e espera o dia que Jesus vai voltar. A revolução ela é construída no dia a dia. Tem uma famosa frase do Trotsky, que eu estou citando não é porque o Gustavo está aqui não, que eu cito há muitos anos, né? Que as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Então, acho que a revolução é construída hoje, no dia a dia, no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento negro, no movimento de mulheres, no movimento ambiental, no movimento de luta por moradia, nas diversas lutas imediatas da classe trabalhadora, a gente coloca a perspectiva revolucionária. É claro que a gente não pode cair numa lógica maximalista, que é, por exemplo, fazendo quase que uma caricatura. Achar, por exemplo, que toda revolução, que toda greve é a boca da revolução, que toda ocupação de uma reitoria é a boca de uma revolução, que toda ocupação urbana é a boca de uma revolução, e sempre atuar numa lógica, por assim dizer, como se qualquer negociação, qualquer recuo e tal, fosse uma espécie de traição da revolução vindoura. O Lenin faz debate sobre o esquerdismo e a frase revolucionária, né? Que são conceitos muito importantes do marxismo-leninismo. Mas, para mim, o processo revolucionário a gente afirma hoje. A lógica, porque não há contradição, e aqui eu fecho a resposta para não falar demais, da perspectiva do Lenin, não há contradição entre comunistas lutarem por reformas. O Lenin fala isso no marxismo e anarquismo, que nossa contradição com os reformistas não é que os reformistas lutam por reformas e a gente por revolução. A gente também luta por reformas. Agora, a gente luta por reformas com métodos proletários, com métodos revolucionários, fazendo a crítica dos métodos reformistas. Inclusive, historicamente, só saiu reforma no Brasil enquanto existia movimento comunista forte, viu? Depois que parou de ter movimento comunista forte no Brasil, a última reforma que a gente teve foi a criação do SUS. De lá para cá, reforma nenhuma. A gente teve políticas públicas importantes, mas a última reforma no Brasil foi a criação do SUS, não à toa, no momento em que o movimento comunista teve protagonista, com boa parte dos sanitaristas que formularam o SUS sendo oriundos do PCB. Machado, e você? Então, acho que são duas questões. A primeira delas é, se existisse qualquer alternativa à revolução, ela seria preferível. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É muito melhor uma transformação controlada, gradual, sem precisar de inflexões muito fortes.
O que eu acredito, pelas características do capitalismo, como a sociedade que a gente vive é que essa possibilidade ela não existe. E hoje a gente meio que sente isso a olhos vistos, né? São dois movimentos opostos, assim, a evolução brutal da capacidade de produzir riqueza, inteligência artificial, indústria 4.0, etc., etc. Do outro lado, massa de desempregados, vida cada vez mais instável, adoecimento mental virou epidemia, colapso climático e ambiental ameaçando a própria existência da espécie. Então, eu sou revolucionário não por opção, como se eu tivesse um catálogo de opção e falasse, eu gosto mais, eu quero ver o circo pegando fogo necessariamente no mundo inteiro. Não, mas não vejo nenhuma outra saída. Agora, outra questão é que, se não há condições subjetivas, né, entendendo aí condições subjetivas no sentido de que as maiorias das pessoas não estão dispostas a tal, são vítimas de ilusões de administração do capitalismo, dentre várias outras coisas, nós temos que trabalhar para construí-la, né? É exatamente esse o nosso papel, porque senão a gente acaba tendo como pressuposto uma visão determinista, que acredita que quando existir condições para a revolução, ela vai se dar independente da nossa intervenção. Então, eu acho que por isso a intervenção é fundamental, o debate público, a atuação nos locais de trabalho, publicação de mídias as mais diversas, tanto na internet quanto fora da internet, disputar a consciência das pessoas, convencer as pessoas, fazer com que os processos de luta, que realmente não conduzem ao socialismo por si só, sob nenhuma hipótese, seja greve, ocupações ou o que for, mas procurar mostrar os limites muito mais amplos e estruturais do capitalismo, que estão por trás daquelas demandas pelas quais as pessoas lutam, né? Então, lutando no dia a dia contra tudo aquilo que faz avançar a consciência da classe trabalhadora, ou as suas condições de vida, procurar construir a revolução e criar condições para tal, né? Se a gente ficar esperando, ela nunca vai acontecer por si só. Ô Machado, e nessa construção dá para a gente aprender alguma coisa com a China para trazer aqui para o Brasil? Aí é uma questão bastante interessante, né? A China, evidentemente, é um processo muito longo. Não vou falar aqui nem de 48, nem de 49, não, pelo menos nesse momento. O que eu penso a respeito da China? Primeiro, eu não analiso a China, Rodrigo, em nenhuma outra situação, comparando com modelos do que eu acho que tem que ser o socialismo, né? Isso aí é completamente contra a concepção que eu defendo, e defendo porque eu acho que ela é atual, ela está em plena vigência, que é o marxismo. O que eu faço é analisar o capitalismo como o capitalismo efetivamente, né? Como ele é hoje, como ele se desenvolveu historicamente. E com base nisso, o marxismo, que é uma concepção histórica, e por histórica significa entender como a forma de organização que a gente vive hoje como que ela funciona, quais são as suas características. Todas as características fundamentais dessa forma de organização social, não é que elas existem na China, elas realmente estruturam a sociedade chinesa, né? Isso aí eu mencionaria, é uma sociedade voltada à troca universal de mercadorias, não é que tem produção de mercadorias, produção universal de mercadorias, uma sociedade que está dividida numa massa de pessoas expropriadas, de fato, ainda que nem todas formalmente, né? Porque que estão expropriadas e para sobreviver tem que vender a sua força de trabalho ou arrendar a terra, a sociedade polarizada, então, entre proprietários do capital e aqueles que são proprietários de nada, né? E só tem para vender a sua subjetividade. E na China, um setorzinho lá tem uma terra para arrendar ou tentar produzir em cima dela, mas que sequer hoje estrutura a sociedade chinesa no seu conjunto. Mas o que é principal, eu acho, que a principal característica do capitalismo, e isso é uma característica historicamente específica, sabe? É que não é um sistema de dominação direta, por isso que confunde tantas pessoas, sabe? Por isso que as pessoas caem em liberalismo, essas coisas todas. Não é igual você tinha um servo, que você tinha lá um servo e um nobre, uma relação ali de arrendamento, vitalício da terra, onde eles eram postos como desigual desde o começo. Eu estou no nível, você está no outro, ou de escravidão, ou qualquer outro. Uma sociedade onde tudo aparece como formalmente igual, só que, por incrível que pareça, nós homens criamos uma forma de organização social que tem um movimento que ele não é controlado por ninguém, ele é feito por nós, mas nos controla. Olha que loucura, que é o movimento capital, né? Onde o mercado é que regula as relações entre produção e consumo, não somos nós, não são as necessidades que regem isso, mas, pelo contrário, a necessidade de valorização, de busca do lucro,
sempre voltado para a imediatez, onde o sistema monetário que media essa coisa toda também é regulado pelo crédito, tudo de modo impessoal, ninguém tem controle nenhum a respeito dessas coisas todas. E o próprio capital é distribuído aí entre os agentes por meio de ações, títulos de dívida, né, essa coisa toda, por meio de um mercado paralelo, onde o grosso da riqueza que é produzida na sociedade, ela é simplesmente apropriada e distribuída nesse mercado, onde você compra o direito de ter uma parcela daquilo que a massa da população produziu. E a característica, então, específica é que a sociedade quem domina é o capital. O capitalista aqui é uma personificação, ele não atua de acordo com a sua vontade. Ele pode falar assim, eu coloco meu capital onde eu quero, mas na verdade, mas aqui esse ramo de produção não está dando lucro bom, os juros agora está baixo, não posso colocar aqui. O capital rege os movimentos, o capital é esse movimento social, sabe? Que voltado para a valorização, que vincula a produção e consumo por meio do mercado, e por aí vai. Um sistema de dominação completamente indireta. Tudo isso presente na China, inclusive o Estado, sabe? O Estado, que inclusive tem um trecho interessante de Marx no Capital que traduz muito isso, sabe? Que o Estado, ele representa o interesse geral do capital a despeito dos interesses dos capitalistas individuais. Né? Porque como o capitalismo é baseado na concorrência, e os capitalistas só se unem quando a classe trabalhadora está unida a nível nacional, o agronegócio aqui no Brasil quer uma coisa, os bancos querem outra diferente do agronegócio, o capital estrangeiro tem outro interesse. Então, o Estado, ele representa o capital, não porque ele é feito necessariamente por burgueses diretamente no poder, muitas vezes mas ele representa porque ele está a serviço de reproduzir essa forma de organização social, ainda que com distintas estratégias. Aí, para chegar na sua questão, bem rapidinho, é claro, então, que o capitalismo tem essas características estruturais, né, que estão presentes na China com toda a força. Mas os desenvolvimentos específicos do capitalismo em cada país, eles são muito diversos. Todos eles são diversos. E a posição que esses países ocupam na divisão do Internacional do Trabalho também. Se a gente pegar o que foi o capitalismo na Alemanha, o desenvolvimento na Alemanha, sobre Bismarck, é completamente diferente da Inglaterra, que é muito diferente dos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Só que eu acho interessante, assim, me parece que as pessoas que tentam se espelhar na China têm duas perspectivas, aí eu já fecho a questão. Uma delas é aqueles que acham que a China é capitalista mesmo, e aí nesse ponto nós temos acordo, mas que ali teria uma via possível para o desenvolvimento do Brasil seguindo essa orientação, tá? Podemos discutir. Será que o Brasil, certamente seria melhor o Brasil subir na divisão internacional do trabalho do que permanecer descendo ladeira abaixo, como ele já está há muito tempo. E há aqueles que veem ali um projeto de transição para o socialismo, em alguma medida, com características específicas chinesas, e, nesse sentido, procura mostrar pontos que são específicos da China, né? Um termo até que ficou muito comum, com características chinesas, né? Tem várias elaborações, tem o capitalismo com características chinesas, tem o neoliberalismo, David Rife defendia isso, o neoliberalismo com características chinesas, o socialismo com características chinesas, que passou a ser usado até no interior da própria China, ali no início dos anos 90, né? Mas o que a gente vê é que, embora seja um processo específico, como todos são específicos, todos são diferentes entre si, o Estado lá atua no sentido de reproduzir o capital com um projeto de desenvolvimento específico. Qual que é o problema? Nem sequer esse projeto de desenvolvimento específico capitalista que teve na China é concebível imaginar que o Brasil possa se espelhar nele em qualquer sentido que nós queiramos. Eu digo até mais, tá? Nem mesmo o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, ou a burocracia chinesa, como se queira chamar, tem o poder de fazer isso se não fossem circunstâncias históricas muito específicas. Eu cito elas aqui, assim, de maneira sumária, tá? A primeira delas, isso foi possível porque a China, ela começou esse processo nos marcos de que existia a China, produto de uma revolução, e a União Soviética, produto de outra revolução, e os Estados Unidos quis realmente tirar a China da zona de influência da União Soviética. Isso é declarado pelo Kissinger, chefe de Estado dos Estados Unidos, do Nixon, à época, que executou diversos outros cargos, publicou um livro agora, acho que em 2012, onde ele detalha, ele fala, olha, quando nós apostamos na tática de mandar muito capital para a China, capital dos Estados Unidos, evidentemente, a gente sabia que no futuro a China podia ser uma ameaça. Mas naquele momento, era mais importante separar a China da União Soviética,
do que qualquer outra coisa. Né? Então, tem essa conjuntura específica, né, que permitiu isso acontecer, que não foi a primeira vez na história, tá? Ainda que não nos marcos de um processo revolucionário que foi, como eu defendo, restaurado na China durante os anos 70. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, para evitar turbulências, processos revolucionários e tudo mais, ele financiou diretamente o processo de desenvolvimento da Coreia do Sul, de Taiwan, do Japão, da Europa, com doações, transferências unilaterais, inclusive, e abrindo o mercado interno dele para esses países. Então, isso aí ele faz algo, ainda que em outro contexto, 20 anos depois ali na China. Então, circunstâncias como essa não estão dadas no Brasil sob nenhuma hipótese hoje. Não apenas. A China ainda, isso tudo aconteceu nos marcos do que hoje se chama de terceira revolução industrial. Não vou entrar aqui se teve 1, 2, 3, 4, não interessa, mas é aquilo que vai caracterizar os setores eletrônicos de ponta, de semicondutores, sobretudo o setor eletroeletrônico, que permitia a produção para distribuir para o mundo inteiro, em um lugar do mundo só. As revoluções tecnológicas anteriores, do setor automobilístico, por exemplo, os eletrodomésticos mais tradicionais, você precisava de ter centros produtores, pelo menos em cada continente. Então, para isso, vinham as empresas estrangeiras para o Brasil, para outros lugares. O período que a China se abriu, no marco dessa disputa dos Estados Unidos querendo cindi-la da União Soviética, é o período que se deu uma revolução tecnológica que permitiu levar a cadeia produtiva, se não inteira, boa parte dela para um lugar só. E a China se mostrou o lugar mais propício por várias razões, né? Um país que tinha um grau de organização, apesar de ser um país muito pobre, que tende a baratear ainda a força de trabalho, né? Um país que se beneficiou de ter um mercado interno potencial, né? Muito grande. Claro que mercado e população não é a mesma coisa, depende do poder de compra, mas hoje 1 bilhão e 400 milhões de habitantes é um mercado interno gigantesco, já na época muito maior do que qualquer outro, e é um país que conseguiu crescer muito, porque como ele restaura o capitalismo, como as relações não eram capitalistas, como a maior parte do sistema não se regia por relações de mercado, esse mercado pôde se expandir por décadas. Nesse país continental de dimensão... Gustavo, só um pontinho, Robertinho. Não, sim, é porque eu tô vendo, quando eu vejo na sua cara, eu tô vendo na cara do Elias algumas situações que eu acho que ele quer pontuar. Não é um debate direto, cada um, às vezes, se quiser, me explica isso melhor, não é Perfeito. Aquela parada que a gente é acostumado a fazer com o tempo. E eu sei que todo mundo tá aqui é bem respeitoso, mas às vezes se tiver uma dúvida e quiser, né, pontuar alguma coisa, pô, isso aí não é assim, entendeu? Assim, é porque não é um debate, a galera tá aí olhando. É uma conversa. Não tem o tempo, né? Não tem tempo, então cada um pode entrar quando quiser, tá? Maravilha. Só pra Mas só galera um pontinho mesmo para fechar esse ponto do Brasil, que eu acho que claramente essas características não estão no Brasil. A última que eu ia dar é que, uma vez que lá teve um processo revolucionário, os meios de produção já estavam todos centralizados na mão do Estado. Então, ela pôde orientar um processo de desenvolvimento com muito mais facilidade do que, por exemplo, se a gente vê como foi no Japão do pós-guerra, se a gente vê como foi nos países da Europa com o Plano Marshall, né? Então, em suma, todas essas características que possibilitaram o desenvolvimento da China, que veja que nem o Partido Comunista Chinês tinha jurisdição sobre isso, tinha poder sobre isso, e nenhum outro, evidentemente, estão presentes no Brasil em sentido algum, né? Então, baseou-se nessa disputa com a União Soviética, os Estados Unidos quis jogar capital lá por isso, se baseou no fato de já ter os meios de produção concentrados na mão do Estado e permitir, então, um processo de restauração partindo desse ponto, do maior mercado consumidor do mundo, e ainda caiu exatamente no momento de uma revolução, de uma transformação tecnológica que permitiu lá ser, nas décadas seguintes, um longo processo, a fábrica do mundo, como foi chamada, principal polo de produção para a maioria do mundo. Então, não vejo nenhuma possibilidade dessa via de desenvolvimento capitalista da China ser replicada no Brasil. E logo, também, por tabela, tampouco vejo aí um caminho no socialismo em sentido algum. Pelo contrário, a restauração do socialismo. Professor Elias Jabbour, sabe que, com todo respeito ao camarada Machado, sabe? Eu escuto ele falar e eu fico muito entristecido, sabe? E eu espero ouvir de você profundamente, sim, que o Machado tá muito errado. Tá muito errado. Não, muito, eu torço muito pra ouvir de você e do Jones hoje que o Machado tá completamente errado. Eu preciso ouvir isso. Porque senão eu vou desistir, velho. Não, eu vou desistir. Se você falar que tá errado já é complexo. Falar muito errado, muito errado. É o que eu quero ouvir. Por favor, Elias. Puxar o por favor, faz isso por mim. Machado, velho. Não dá, o Machado tá...
que você me fala? Eu acho que, primeiro, boa noite ao vivo, aos dois debatedores, o Gustavo, o Jones, e aos nossos dois apresentadores aqui. Eu não acho que a questão de estar errado ou estar certo. Se você pegar em teoria o que o Gustavo falou, assim, ele apresenta uma abstração, né? E encaixa a China dentro dessa abstração. Ou seja, a China é um estado que opera os interesses do capital. Né? Então, acho que esse é o ponto de partida dele. Né? Mas vamos na política primeiro. Né? A sua pergunta sobre a China, o Brasil, ele imita a China, algo do tipo? O pessoal acha que não. Né? O que nós temos que entender quando falamos da China é que eles formam, vamos dizer assim, o Partido Comunista fundado em 1919, em 21, 19 o mandarim é traduzido, o capital, o manifesto é traduzido para o mandarim, em 21 eles fundam o Partido Comunista, e após 28 anos de luta revolucionária, o Partido Comunista chegou ao poder. Então, quando nós falamos de socialismo com características chinesas, nós estamos falando no quê? Na adaptação do marxismo àquela realidade. A adaptação do marxismo àquela realidade possibilitou o que o Partido Comunista, ao fazer uma leitura da realidade, através da história daquela realidade, construísse uma estratégia e uma tática concernente àquela época histórica e alcançasse o poder rapidamente. Né? E qual que é o ponto nodal dessa análise, eu acho? É que eles conseguiram lá o que nós não conseguimos aqui. O Partido Comunista conseguiu formar uma maioria política em torno de objetivos estratégicos, sendo o principal deles a construção de um projeto nacional autônomo e orientado ao socialismo, e alcançou o poder em 49. De 49 até hoje, essa maioria política ela vai se reinventando ao longo do tempo, através da demanda principal daquela força política no poder, daquele bloco histórico, que é muito claro desde a Revolução da Nova Democracia, o desenvolvimento das forças produtivas. Né? E aqui não tem assim, espaço para muita mediação em relação a isso, porque ou se desenvolve as forças produtivas, ou se maximiza essa possibilidade, ou o socialismo, a própria experiência chinesa, não consegue sobreviver no mundo, ainda mais hoje, como ele está aí. Né? A questão que eu coloco aqui, nesse debate, primeiro que o risco de nós partimos de apriorismos em relação à China, é o de nós trazermos desinformação em relação à China. O que acontece muitas vezes? As pessoas falam da China capitalista, a China com uma série de como pintam a China como um inferno na Terra. Né? Muitas vezes a gente vê isso daí, a gente deixa até triste, não é isso? A China, ela, em outras palavras, é um inferno na Terra. Afinal, como o próprio Gustavo fala, a China, acho que tem 1 bilhão de habitantes e vive em condições de vida semelhantes da Nigéria, por exemplo. Né? Isso é um inferno na Terra. Um país como a China, e tem mais de 1 bilhão de pessoas vivendo nessas condições. Mas a constatação empírica e de campo não dá conta dessa realidade. Eu não conheço uma pessoa que vai à China, mesmo que a China acha que a China é capitalista, mesmo que acha que a China, que não se impressiona muito. E aqui eu deixo muito claro de que eu não sou uma figura que sou impressionado com o desenvolvimento chinês, né? Porque é sedutor aquele processo. O que me impressiona é a capacidade de um partido comunista do poder, né, conseguir construir o que eles estão construindo. Mas não tem uma pessoa que consegue chegar na China e visitar qualquer lugar da China e voltar com essa conversa de que a China é igual à Nigéria, a China é um paraíso da ultra-exploração da força de trabalho, que a China é um inferno na Terra. Por outro lado, para mim, socialismo ele parte de 2 pressupostos muito básicos. Né? Poder político, né? E nesse caso, aqui eu começo a minha discordância fraterna com o Gustavo. Né? O Estado não opera os interesses do capital na China. Caso contrário, se ele operasse os interesses do capital na China, né, a China não teria construído, por exemplo, 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade em 20 anos. E esses trens de alta velocidade, no concreto, 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade, eles recebem um subsídio público de $1 trilhão por ano. Ou seja, é algo que não... meu filho aqui, desculpa. Ou seja, não é lucrativo para o capitalismo construir isso. Até que isso não é replicado na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, né? E mais do que isso, nenhum país capitalista, né? Vamos pegar um caso da Índia, que é um caso que é interessante se colocar, ele sai de um patamar como em 49, a China tinha uma perspectiva de vida de 35 anos de idade, hoje é de 78, né? A China tinha 1/3 dos homens viciados em ópio lá, viciados de ópio, eles conseguiram superar isso. A China era o país mais pobre do mundo em 1949.
A China hoje é o país mais rico do mundo em termos de paridade de poder de compra. Então, se nós acharmos que o capitalismo entregou isso para a China, pessoal, eu acho que nós estamos assinando embaixo de tese sobre o fim da história. Então, se o capitalismo entregou isso para a China, ou seja, as pessoas vivem muito melhor hoje na China do que há 10 anos atrás, então a gente vai colocar nossa viola no saco e vamos embora. Né? Mas eu acho que não. O que entrega para os chineses essas possibilidades, e a China é uma experiência portadora de futuro, é o fato de ter um partido comunista com capacidade de entregar isso. Ao lado disso, pessoal, eu acho que existe poder político, ou seja, e na China, aqui é um trabalho que tem desenvolvido há muito tempo já. No próximo livro, o Gustavo fez a propaganda dele, faço do meu aqui. No próximo livro, eu trabalho com essa ideia da microeconomia, da contabilidade da firma ser subordinada à contabilidade social. Isso é uma expressão concreta do que é da diferença entre capitalismo e socialismo. No capitalismo existe esse conflito entre macroeconomia e microeconomia, e no socialismo a contabilidade da firma se subordina à contabilidade social. Né? A China hoje, por exemplo, não é o capital privado que gera, por exemplo, os ciclos de acumulação de economia chinesa. E não é o capital privado, apesar de operar na China, que gera os efeitos de cadeamento na economia chinesa. É a grande propriedade pública. Né? E na China hoje, por exemplo, 68% das empresas chinesas, existem mais de 40 milhões de empresas na China, elas têm algum nível de participação acionária do Estado na economia, nessas empresas. Né? E mais do que isso, não existem provas concretas de que os capitalistas na China são capazes de orientar a política de Estado na China. O exemplo disso, por exemplo, é o fato de que nos últimos 7, 8 anos, os milionários chineses, e vou até falar sobre isso depois, perderam 1/3 do seu patrimônio líquido por conta desse enquadramento que o Partido Comunista impôs a eles. Né? O Partido Comunista hoje ele está presente no board de diretores das maiores empresas chamadas privadas na China. Só que a decisão final sobre investimento é do CEO do partido, do secretário do Partido Comunista, ou seja, é um capitalismo muito estranho, onde as decisões de investimento privado são determinadas pelo Partido Comunista. Eu acho isso muito estranho, isso é capitalismo, isso é muito estranho. Né? E vai se constituindo ao longo do tempo um modelo de desenvolvimento baseado na liderança do Partido Comunista. Né? Então, acredito sim, se a China é um país capitalista, né, é um capitalismo muito estranho, um capitalismo que não sacraliza a propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada é uma concessão do Estado na China. Tanto é que existe na China há 10 anos, pelo menos, uma série de propriedades privadas que foram expropriadas, inclusive a última grande propriedade expropriada na China, porque incrível que pareça, são as Big Techs, que eram privadas até alguns anos atrás, e hoje a Golden Share das Big Techs na China, quem tem esse poder é o Partido Comunista. Então, ser um país capitalista seria muito estranho. E mais do que isso, pessoal, eu acho que para encerrar essa argumentação, que é mais factual do que outra coisa, não é? Existem pelo menos 3 fenômenos que eu acho impressionantes na China e que eu queria ver comentado aqui. Em 40 anos, a China elimina a pobreza extrema. Em 40 anos, elimina a pobreza extrema. Um país em condições, vamos lá, a China tem 1,4 bilhão de habitantes. Metade dessa população, ela vive na metade do território do país. A outra metade é quase inabitável. A China tem somente 6% das terras agricultáveis do mundo. Né? Um país com problemas hídricos graves. Então, acho que esse é um feito que o capitalismo não entregaria. Não entregou na Índia. Não entregou em lugar nenhum, por exemplo, um feito desse nível. Né? Em 76 anos de idade, e de revolução e outra. A China controla o sistema econômico chinês, tem duas bases que são fundamentais para entender o processo de qualquer capitalismo. Primeiro, o papel da incerteza na economia. Né? O papel que chama de ter incerteza keynesiana. Né? Ou seja, para alguém falar para mim que a China é capitalista, tem que me convencer como que a incerteza opera naquela realidade. E a outra são mecanismos de planificação da destruição criativa chupiteriana. Né? Você não coloca 200 milhões de pessoas, você tira 200 milhões de pessoas do campo e coloca na cidade 10 anos sem gerar uma única favela. Isso é um grau de ação da ciência sobre a realidade que não existe inteligência acumulada humana para explicar esse processo chinês no detalhe.
Vocês imaginam se você tirar 200 milhões de pessoas do campo em 10 anos, coloca na cidade, você gera emprego para essas pessoas, saúde, educação, mínimo, nível básico, saneamento básico, etc, etc, etc. Em 10 anos aconteceu isso na China. Ou seja, se o capitalismo é capaz de fazer isso, eu não conheço esse capitalismo. Mas aqui a gente vai entrar no detalhe mais adiante, né? Enfim, e nada disso estaria acontecendo. Aí a base desse processo é a propriedade pública nos meios de produção, na produção e na finança, né? E a subordinação, aliás, o central é a subordinação do capital aos interesses da sociedade, ou seja, aos interesses do Estado. Eu acho que sem isso, pessoal, né, a gente vai acabar caindo numa história de que a China é o inferno na Terra, e não é. E ao invés de trazermos informações sobre a China, né, nós vamos trazer desinformações sobre a China. Eu acho que o risco, muitas vezes, é basicamente esse, trazer desinformação sobre a China. Porque eu volto a dizer aqui, muito do que se fala sobre a China, né, do ponto de vista do inferno na Terra, não sobrevive a uma viagem a qualquer aldeia camponesa chinesa. Acho que esse é o ponto fundamental. O empírico e o campo são fundamentais para entender a China. E aí, Jones? Você que inclusive estava lá no Vietnã também, você viu lá se o capital influenciava o governo do Vietnã, a ponto do governo não ter controle sobre esse capital? E o que você acha aí sobre a China também, velho? Veja, eu não vou responder sua pergunta agora, porque tem uma pergunta anterior. E aí, a tradição comunista... Eu tô tentando te confundir, Jones, eu tô tentando te confundir. A tradição comunista, ela preza muito pela disciplina. Então, vou fazer um apelo aqui aos meus companheiros de mesa, que a gente se estabeleça uma autodisciplina e cada um fizer uma intervenção na faixa dos 5 minutos, né? Porque senão a coisa fica muito longa, se estende muito e fica muitas pontas para serem abordadas. Então, vou tentar fazer minha intervenção em 5 minutos. Vamos lá. Boa. A pergunta do Rodrigão foi se a gente tem o que aprender com a China. Eu entendi essa pergunta do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, é claro que a gente tem o que aprender com a China enquanto marxistas, porque na China teve a Revolução Chinesa, que foi, por qualquer prisma que se olhe, a segunda revolução socialista mais importante do século XX, né? E aí, o movimento comunista na China fez revolução. Aqui no Brasil, nenhuma corrente política marxista fez revolução. O pressuposto é que o movimento comunista tem um patamar de sucesso, de êxito na premissa de superação do capitalismo maior que o nosso. Então, a gente tem o que aprender. E aí, por exemplo, a corrente política que o Gustavo Machado faz parte nunca conseguiu lograr isso de nenhuma revolução. E a Revolução Russa não foi trotskista. Teve participação do Trotsky, mas o trotskismo, enquanto corrente política, não existia. Então, desse ponto de vista, sim, a gente tem que aprender com a Revolução Chinesa. Não para fazer cópia mecânica, porque existem particularidades próprias da realidade chinesa, né? Para aprender com aquela experiência histórica. De um ponto de vista atual, mesmo que se considere que a China é capitalista, eu acho que o país não deixa de ter lições importantes a serem dadas. E aqui, veja, eu não gosto muito de argumento de autoridade, não, mas se você pega, por exemplo, o Lênin, né, o tomo 3 das obras escolhidas da editora Alfa Ômega, está o Lênin falando da necessidade de se aprender os melhores métodos administrativos e de métodos de coordenar o trabalho dos países capitalistas. Vamos lá, gente. Lênin defendia aplicar o que ele chamava de lado positivo do método de Taylor. Então, assim, Lênin dizia que para países capitalistas você tinha que aprender do ponto de vista de métodos produtivos e administrativos. Você pega o Mao Zedong, tem um livro lançado pela Expressão Popular, organizado pelo Miguel Henrique Stedley, Métodos e Formas de Direção da Revolução. Mao Zedong também falava de aprender com técnicas produtivas e administrativas dos países capitalistas avançados, né, e das experiências socialistas. Então, por exemplo, só para dar um exemplo que me chama muita atenção, a China desenvolveu o mais eficiente e avançado Sistema Nacional de Inovação do século XXI. O Brasil é um país dependente tecnologicamente. O Brasil é um consumidor de tecnologia como um país de capitalismo dependente. É claro que a gente tem que aprender o sistema de inovação chinês, gente. E aí, veja, a gente tem que aprender, inclusive, com a política industrial farmacêutica da Índia, que é um país capitalista, duríssimo, condições de trabalho horrível. Mas a Índia desenvolveu uma política industrial para o seu sistema farmacêutico, que é um exemplo que ela saiu do nada para virar o que se chama de fábrica do terceiro mundo. Então, aprender com a experiência histórica se aprende, inclusive, com inimigos, com adversários, com países que a gente não considera referência. Mesmo que se considere a China um país capitalista, ficando preso à pergunta do nosso amigo Rodrigão, sim,
tem muito que aprender. Isso por um lado. Por outro lado, o debate factual sobre a China, Gustavo e Elias colocaram várias coisas. Eu não vou me ater a comentar porque eu não tenho tempo, que eu prometi que ia responder em 5 minutos, mas eu gostaria só de fazer 2 provocações que eu acho importantes. Primeiro, o Gustavo citou o David Harvey, que lançou um livro sobre neoliberalismo e que está o Deng Xiaoping na capa. O David Harvey considerava que a China aderiu ao neoliberalismo. Essa posição do David Harvey, ele reviu, Gustavo. David Harvey hoje considera que a China está num processo de transição ao socialismo. Ele, inclusive, usa a frase que é: não tenho motivos para duvidar da meta socialista do Partido Comunista Chinês. Então, tem que ver na hora de usar o autor. Não pode só usar a parte que concorda. Essa é a posição atual do David Harvey. Ele reviu a análise dele sobre a China. Isso por um lado. Por outro lado, a descrição do processo global de mudança do padrão tecnológico, das cadeias produtivas, da circulação de capital, não explica o processo de desenvolvimento da China, porque a China vive no mesmo tempo histórico que o Brasil. O Brasil, nos últimos 40 anos, passou por um brutal processo de regressão da sua estrutura produtiva, de desindustrialização, de reprimarização da economia, de destruição de capacidades técnicas e de inovações, né? Está no mesmo tempo histórico da China. Falar do processo histórico, como você descreveu, não explica o que a China é. Pode até ser uma boa tese para dizer as categorias mais abstratas do modo de produção capitalista estão ali presentes. Beleza. Nem vou discordar, inclusive, de você no aspecto fundamental disso. O problema é que isso não explica a particularidade do desenvolvimento histórico da China, dado que, pelos elementos que você colocou, isso não vai explicar porque a China se transformou numa potência industrial e tecnológica e o Brasil não, por exemplo. Bom, Jones, então, já está acostumado com debate também, sempre respeitando o tempo, cravou os 5 minutos aí. Enfocou todo mundo da mesa. Manda lá, Marcelo. Gente, não, só uma proposta mesmo. Acho que como é uma conversa, poderia ser um tempo um pouco maior para todo mundo, evidentemente, né? Para dar tempo de cada um desenvolver aí os seus pontos e tudo mais. Senão vai acabar ficando tipo um debate, assim. Nem que fosse, sei lá. Vocês são os convidados, velho. O que fica bom para vocês. 7, 10 minutos, não sei o que vocês acham. Ô, Elias, tá mutado. Ô, Gustavo, a questão é que se for mais assim, de 5 minutos, a gente vai sair daqui meia-noite, cara, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Não, eu não sei. Porque vamos fazer o seguinte, então. Falar de novo, entendeu? Porque já deu tempo de falar. Não vamos pôr tempo obrigatório em 5 minutos, mas é tentar trazer ideias mais sucintas, mais econômicas, né, para a galera também entender. Porque eu entendo que diversos assuntos têm que ser profundos para serem debatidos. Mas vai e volta, às vezes, no... Claro. Eu sou o louco do tempo, né, velho? Eu queria 10 minutos para cada, né? Mas Não, eu prefiro que fosse meia hora para cada, porque cada um tem argumento para falar em 1 hora. Vamos tentar também. Vamos tentar fazer em 5 minutos aí, mas se precisar aí extrapolar 1 minutinho... Não existe o tempo real, né? Problema. É só um conceito mais... Mas não ficar 10 minutos... Uma conversa, né? Claro que ninguém vai ficar falando o tempo todo, mas a gente tenta desenvolver o raciocínio aí e tudo, né? Não é no formato de pergunta, debate, não tem por que ter um limite, acho que muito estrito com relação ao tempo. Sim. Mas manda aí, Machado. Tem várias coisas para comentar, né? A primeira delas é que, na verdade, obras de infraestrutura, predominantemente, sobretudo infraestrutura com alto investimento de capital, é feito pelo Estado no mundo inteiro. E realmente é algo que só se torna lucrativo em décadas. Isso aí você vai pegar no Brasil, as grandes rodovias, ferrovias, aeroportos, são tudo construídos pelo Estado, né? Depois eles entregam para a iniciativa privada administrar, né? Então, esse é um processo bastante comum. Não tem processos iguais, tá? Mas agora, há vários paralelos do processo chinês com os processos de desenvolvimento Coreia do Sul, Taiwan, Japão, do pós-guerra, inúmeros. Coreia do Sul, por exemplo, você tinha, como passou a existir na China nos anos 90 e, sobretudo, nos anos 2000, metas indicativas que a iniciativa privada tinha que cumprir ao final, até os anos 80, tá? Depois que veio a questão
da tal onda neoliberal aí, que a coisa mudou. Mas a Coreia do Sul, ela se desenvolveu em áreas fundamentais, de eletrônicos de ponta, semicondutores, com regulação estatal gigantesca. Do Japão, então, nem se fala. Isso para pegar um período pouco anterior à China, tá? Com aval dos Estados Unidos, inclusive, que queria ali certas, entre aspas, vitrines do capitalismo, mas como da China, em certo sentido, foi, ainda que ela tenha ido, evidentemente, mais longe do que os Estados Unidos gostaria. Então, esse processo de regulação do Estado, que faz metas indicativas e redireciona investimentos, inclusive nesses países, com controle do sistema financeiro pelo Estado durante 3 décadas, né? Controle do sistema financeiro e estabelecimento de metas para o setor privado. O setor privado fazia com metas indicadas pelo Estado, né? Então, esses países aí desenvolvimentistas do leste europeu, do pós-guerra ali, sobretudo, em alguns anos 60, 70, tem similaridades com a China gigantesca, né? Outra questão que me parece importante, essa questão da participação da empresa estatal, né? O anuário do ILAES, que é o instituto que eu estou, vai lançar o anuário agora, início de fevereiro, a gente tem uma ampla elaboração sobre isso, pegando empresas cujas receitas totalizam na China mais de 7 trilhões de dólares, uma parte gigantesca da economia chinesa. E nós mostramos ali que, na verdade, o Estado, ele alimenta o capital privado da China e do exterior, sobretudo por meio da SASAC, que é uma dos maiores conglomerados financeiros que já existiu na humanidade, que é por meio do qual o Estado controla, com toda uma hierarquia, empresas de capital fechado, na base, empresas de capital aberto, a maioria delas com ações vendidas nas bolsas de valores. A SASAC está, sobretudo, nos setores de meios de produção, de insumos produtivos, que são produzidos em larguíssima escala, realizando, inclusive, lucros menores, que são, evidentemente, apropriados por quem compra os meios de produção. Tá? Então, quem compra os meios de produção são as empresas que produzem bens de consumo final, aqueles que o consumidor vai comprar, tanto chinesas, capital chinês, quanto as estrangeiras instaladas na China. Então, essa estrutura chinesa, ela coloca... ela viabilizou um processo de desenvolvimento do capitalismo muito potente, sem dúvida, mas inteiramente voltada para o capital privado, tanto do capital chinês quanto do capital estrangeiro. É tão potente que hoje as empresas americanas tentam sair de lá e não conseguem. Tá? Então, ela está voltada para isso. Quando você pega a remuneração, está tudo lá embaixo da classe trabalhadora, não é essa a questão. Na nossa base, nós temos 260 empresas, aproximadamente, que divulgam massa salarial, tá? A maioria não divulga, mas 260 que nós temos divulga massa salarial. Dessas, 62 são da China. 50 delas está nas 80 piores remunerações, tá? E 12 está nas 175 melhores remunerações. Quando você pega a acumulação de capital, a coisa se inverte. Aí você tem empresas chinesas entre as primeiras, você tem 20 entre as 100, um número maior ainda entre as 150. Então, do ponto de vista do capital, o dólar serve para medir, mas do ponto de vista do salário, não serve. Né? Na verdade, a parte de baixo, eu tenho uma planilha aqui, posso até divulgá-las para vocês se quiserem, com a remuneração média de 260 empresas em 25 anos. Tá? E por aí vai. Eu questiono, sabe, essa metodologia de tirar da miséria, porque o que eu vejo na China é realmente a expansão das relações sociais capitalistas pelo conjunto do país. Aí você sai de uma economia não monetarizada para uma monetarizada e quer medir o sair da pobreza em termos monetários. Então, evidentemente que não se aplica uma economia monetarizada quando você considera uma produção que parte dela é de autossubsistência ou de intercâmbios locais, que não envolve moeda, que, sobretudo, não envolve menos ainda relações internacionais e coisas desse tipo. Tá? E, no mais, quando o capitalismo se desenvolve, é o mesmo movimento que a China fez. Então, as coisas que o Elias falou, desse ponto de vista mais geral, não me impressiona. Ainda que a estatística não existisse à época, as estimativas é que o Brasil, nos anos 30, tinha expectativa de vida entre 30 e 40 anos. Tá? E o Brasil vai passar por essa mudança drástica na expectativa de vida, aconteceu em todos os países que desenvolveram um patamar menor ou maior o modo de produção capitalista. E, por último, rapidamente, umas coisas que o Jones falou aí, que eu acho que é importante tocar também, evidentemente que o aprendizado que eu faço aqui não é aprendizado por vista técnico, né? Aprendizado por vista técnico, evidentemente, que existe em todos os lugares. Eu falo aprendizado em termos de utilizar aquilo como referência de programa para o Brasil, de luta e organização. Nesse sentido, eu não me espelho a China em nada. Agora, do ponto de vista técnico, experiências localizadas, isso você vai ter em qualquer lugar, evidentemente, né? Eu não reivindiquei o David Harvey, tá? Eu só disse que vários autores utilizam esse com características chinesas. E ele foi um que usou o neoliberalismo com características chinesas. O
que eu estou dizendo é que isso é uma redundância, porque todos os processos nacionais são específicos. E tanto é que eu falei de capitalismo com características chinesas, neoliberalismo com características chinesas, desenvolvimentismo com características chinesas, tem mais um grupo de autor, socialismo com características chinesas. Então, eu só elenquei isso aí. E com relação às especificidades que não fazem com que o que aconteceu na China seja reproduzido no Brasil, eu falei na minha fala anterior, né? Listei o contexto específico em que isso aí tudo se desenvolveu em relação à União Soviética, China, a restauração que já tinha os meios de produção concentrados na mão do Estado, que a gente tem, portanto, é um processo de restauração. Em outro momento... Isso aí você já tinha falado na outra, né, Marcelo? Então, tudo isso eu já falei, por que isso aí não serve como referência de programa e luta para o Brasil. Fala aí, Jones, você levantou a mão duas vezes aí. Uma pergunta bem rápido. Ô, Gustavo, tu falou sobre a eliminação da miséria da China e tu questiona os critérios monetários. Tu sabe como é que a China mede a eliminação da miséria, que não é só o critério monetário, né? Fala aí. Pronto, perfeito. Vamos lá. Tanto a China como o Vietnã usam um critério multifatorial de medição da eliminação da miséria e da extrema pobreza. Eles publicam 2 tipos de estatística. Uma estatística de referência internacional, de acordo com os critérios de renda do Banco Mundial, e publicam um outro padrão estatístico, que é medindo 12 pontos em cada país. Esses 12 pontos diz acesso à moradia, à água potável, à internet, à saúde, à educação, à qualidade da nutrição, acesso a transporte e por aí vai. Nem a China, nem o Vietnã mede a eliminação da miséria e da extrema pobreza só a partir dos critérios monetários definidos pelo Banco Mundial. Inclusive, no Brasil, algumas figuras chegaram nos governos Lula passados a fazer uma comparação entre a eliminação da miséria na China e a redução da pobreza no governo Lula. No Brasil, a redução da pobreza e o Brasil sair do mapa da fome foi meramente pelo critério monetário do Banco Mundial e pelo critério quantitativo de níveis de calorias consumidas usados pela FAO. A China e o Vietnã não usam só o critério do Banco Mundial. O argumento que você dá, Gustavo, de que uma sociedade está passando por relações monetarizadas, está crescendo a massa salarial e é claro que por aí vai reduzir a miséria e tal, não se aplica nem à China, nem ao Vietnã, que usam critérios multifatoriais de eliminação da pobreza e da miséria. Isso por um lado. Por outro lado, veja, eu tenho uma posição aqui meio curiosa, eu até brinquei com os amigos dizendo que vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou ter uma posição meio centrista. Por quê? O Gustavo, ele parte de uma análise das categorias mais gerais do modo de produção capitalista. Do ponto de vista das categorias mais gerais do modo de produção capitalista, ele está certo. Elas estão presentes na realidade chinesa. Isso aqui é inquestionável. Só que o que é que o Gustavo faz? Ele não consegue passar de um nível de abstração alto para um nível de abstração histórico concreto. Por quê? Ele diz assim, construir infraestrutura sempre foi o Estado que fez. Isso é verdade de um ponto de vista histórico até os anos 70. Se a gente traz para a realidade brasileira, a infraestrutura brasileira está estrangulada e paralisada há 40 anos, gente. Não se constrói porra nenhuma nesse país. Se a gente for para a realidade global, a infraestrutura da Europa está colapsando. No Japão, está desde os anos 40 estagnado de crescimento econômico, de renovação de infraestrutura e tal. Há, inclusive, uma redução de competitividade de uma porrada de país europeu, porque justamente há 40 anos que não tem renovação de infraestrutura e os processos que o Gustavo descreveu realmente aconteceram no pós-guerra, num contexto que existia a União Soviética, a Revolução Chinesa, uma força do debate sobre planejamento, com o planejamento alocativo de tipo socialista, a planificação e o planejamento indicativo de tipo keynesiano. Isso acabou, sabe? A separação, por exemplo, você citou o exemplo do Japão, Gustavo, a separação entre os diferentes bancos, banco comercial, banco industrial, banco de infraestrutura no Japão, acabou. Isso acabou, e acabou faz 40 anos. O papel do Estado como garantidor de renovação de infraestrutura e ganhos de capacidade produtiva, dispensando o lucro a médio e longo prazo, isso acabou no Japão, isso acabou na Europa, isso em várias dimensões, inclusive acabou nos Estados Unidos, vale dizer também. Então o Gustavo, ele abstrai o seguinte, as categorias mais puras do capital não são suficientes para explicar o que é a China hoje, dado que se fosse,
Se fosse, aí a gente teria que explicar porque a China não está no mesmo caminho que o Brasil, porque o Estado constrói e depois entrega para a iniciativa privada. No Brasil, não se constrói basicamente nada há 40 anos. A gente precisa explicar porque a China construiu a maior malha de trens de alta velocidade da história e que o Vietnã, por exemplo, agora está construindo um trem de alta velocidade que pega de norte a sul do país de mais de 1.500 quilômetros, e aqui no Brasil a gente não tem, por exemplo, expansão do metrô há 200 anos. São Paulo tem uma obra que demora 25 anos para ficar pronta. O que para mim está claro, e que o Gustavo tem dificuldades de assimilar, por alguns elementos teóricos, é que a China não se encaixa no padrão neoliberal de reprodução do capitalismo. E aí tem um livro muito importante, Como a China Escapou da Terapia de Choque, recentemente lançado pela Boitempo, que eu acho que mata esse debate a pau. É isso. Dito isto, eu passo a palavra para Elias. Ô Elias, e só para contribuir aí no que o Jones falou, essa semana a gente teve com o Lucas Rubio, que acabou de chegar da Coreia do Norte. Ele comentou com a gente que, tipo, a Coreia do Norte hoje, a China, os caras constroem uma usina nuclear lá em 4 anos e os Estados Unidos hoje não conseguem construir uma usina nuclear em 10 anos. Já tem projeto lá com mais de 10 anos e os caras não finalizam a infraestrutura lá mais, né? Mas manda aí. E, assim, eu queria só fazer um contraponto aqui. O Cabeleira puxou um assunto aí com o Elias, claro que ele vai falar sobre isso, mas é porque eu vi que o Jones pontuou um monte de falas do Gustavo, e se volta pro Elias e o Elias for pontuar mais coisas pro Gustavo, e aí deixar 5 minutos pro Gustavo falar, eu acho que humanamente é impossível ele contrapor tudo, porque eu sei que ele gosta trotskista, viu, gente? Não, é porque eu sei que o Gustavo gosta de realmente esmiuçar cada ponto que é colocado. E se vem para um, vem para o outro e só depois volta no Gustavo, igual o Jones, eu via pontuando vários pontos do Gustavo. Sim. Se não volta pro Gustavo responder, eu sei que ele fica extremamente incomodado, eu e o público também, quer ver o que ele vai falar. O Robertinho é trotskista Mas, mesmo, eu já falei isso aqui. Eu respondo rápido aí, mas tem essa Rapidão. Robertinho, você não prestou atenção na minha fala. Enquanto eu estava falando, eu acabei de dizer que as categorias básicas do modo de produção capitalista estão presentes na China, e isso é inegável. Eu concordei com o Gustavo Machado. Mas não foi disso que eu falei, não né? prestou atenção. Professor aí, Elias, não foi isso que ele falou. Desculpa a interrupção aí, por favor. Me desculpe, Elias. Não, posso responder então? Eu não vou participar mais, enfim. Pontual aqui, ó. Não é rapidinho isso aí, é 2, 3 minutos, sério. O que eu indiquei é que no processo de desenvolvimento, principalmente, entre aspas, tardio, não gosto do termo do capitalismo, a intervenção estatal para esse desenvolvimento sempre se fez presente. Então, o fato de que isso tudo já acabou no Japão, né, na Europa e etc., não nega em nada o que eu falei, a não ser que se sustente que o Japão do pós-guerra até final dos anos 70 era socialista, ou que Taiwan ou a Coreia até o final dos anos 70 era socialista. Né? A China é um processo que se desenvolveu depois, né? Tampouco nego que as infraestruturas da Europa, Estados Unidos, estão estagnadas há décadas, mas quando elas foram construídas com dinheiro estatal, então era socialista, isso exemplo, o capitalismo sempre faz uso disso. E no seu processo de desenvolvimento, há necessidade de investimento e regulação estatal massiva, sobretudo nos países de desenvolvimento mais tardio, que vai desde o século XX ao século XIX, se quisermos pegar Bismarck, etc., etc. Então, esse é um ponto importante. Né? E, sem dúvida, a China não se encaixa no padrão neoliberal do capitalismo. Agora, significa que só existe capitalismo neoliberal? Né? Sem dúvida, ela não se encaixa no padrão neoliberal, isso aí não há dúvida nenhuma. Né? E, na verdade, nenhum país se desenvolveu, podemos até talvez discutir na origem, lá na Inglaterra, porque era o primeiro, mas mesmo nesse caso, acho que não. Nenhum país se desenvolveu em termos de capitalista, sobretudo para se transformar em uma potência, em certo sentido, com o neoliberalismo. Eles viram neoliberais depois que o capitalismo já se consolidou. Né? E que você já pode, pela força do seu capital, reproduzir o poder que você tem. Né? Então, o que eu vejo é que o intervencionismo keynesiano e o liberalismo, como eu insisto, até a exaustão, são duas formas de administração do capitalismo que são mais ou menos propícias de acordo com as circunstâncias. Né? Então, os países da Europa e do Japão, Coreia, já deixaram isso há muito tempo, porque estão em outro estágio, todos eles recheados de problemas e de contradições, como é todo capitalismo. Mas numa próxima fala aí, eu quero concretamente mostrar aí, concretamente, quais foram as medidas do socialismo, características chinesas, com que a China construiu a sua sociedade atual dos anos 70 até os dias de hoje.
Professor Elias, por favor. Desculpa aí mais uma vez. Vamos lá. Não, eu sou um cara bem tranquilo, não... sou um cara tranquilo e disso. educado nesse aspecto, né? Bem, eu acho que a desinformação e os lugares comuns andam lado a lado, né? Ou seja, o Estado investe em infraestruturas porque historicamente foi ele que fez isso, né? Pessoal, estou falando numa escala, numa escala de 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade em 30 anos, em 20 anos, com $1 trilhão de subsídios anuais. Eu estou falando aqui de 44 cidades com metrôs, sendo que 41 delas, esses metrôs foram construídos nos últimos pós-crise dos últimos 15 anos, sendo que o setor público da economia ele subsidia os metrôs na China. A Xangai, por exemplo, que o preço do bilhete da passagem ela reflete somente um quinto do custo de produção daquele trem, daquela operação. Não é? Então, falando da escala, nenhum país do mundo teve a escala da China. Nenhum país do mundo. Nenhum capitalista, ou nenhum país capitalista toparia fazer isso na China. Por que não faz na Índia, por exemplo? Isso aqui é uma questão, ou seja, se a China é um país capitalista e que o papel histórico do Estado é investir em infraestruturas, né? E que a China não está fazendo nada mais do que os países capitalistas já fizeram no passado, por que isso não acontece na Índia, por exemplo? Que aí, Jones, Gustavo, aí é uma comparação concreta. A economia é uma disciplina comparada, entendeu? Histórica e comparada. Né? A Índia não fez nem 1/10 do que a China fez, sendo que os dois países ficaram independentes na mesma época histórica. Os dados sobre qualquer estado de China e Índia são chocantes, a diferença. Esse é o primeiro lugar comum que não se enquadra a China, até porque a China deve ser compreendida a partir de marcos categoriais e conceituais novos, né? Que o papel nós, inclusive, construir esses marcos categoriais e conceituais novos. É um esforço particular meu. O segundo lugar comum aqui, né? Que isso é via de regra ao lado da desinformação, né? É comparar a China com o Japão, com Coreia, Japão e Taiwan, por exemplo. Pessoal, eu não vou falar no detalhe aqui, né? Mas existem muito mais diferenças do que semelhanças entre China, Coreia e Japão. A primeira grande diferença que eu colocaria aqui, e que nós não devemos fugir disso, é o poder político. Na China, o capital não exerce poder político na China. O bloco histórico que está no poder na China é completamente do bloco histórico que está no Japão e na Coreia do Sul, que foram impostos pelos Estados Unidos. Na China, não. E se nós começarmos a fazer um debate aqui separando economia de política, né, nós vamos cair numa máxima neoclássica, e não é por isso, nem à toa. E a ultra-esquerda e os neoliberais têm as mesmas opiniões sobre a China no que serve o funcionamento da economia. É igualzinho, não tira nem põe. Então, não dá para separar a economia de política. Né? Regulação estatal, pessoal. Não existe regulação estatal na China, pessoal. O Estado ele executa. O Estado ele tem, por exemplo, são empresas de capital aberto, mas a última palavra é do Estado, que, aliás, não é mais do Estado, é do Partido Comunista. O grau de controle do Partido Comunista sobre o processo de produção de mercadorias, bens e serviços tem crescido absurdamente nos últimos 20 anos. Mesmo o setor privado da economia chinesa, para mim é não público, até porque não conheço nenhum país capitalista do mundo que o partido político que ele determina onde vai se investir ou não, né? Então, acho que esse é outro lugar comum, que é muito fácil de se desmontar, né? Ao falar, a China é um país de capital aberto. Mas vem cá, Gustavo, você sabe qual é o papel da Bolsa de Valores na China? Não, Gustavo, João, você sabe o papel da Bolsa de Valores em país como a China? Vocês acham que uma empresa na China precisa do Estado, de uma Bolsa de Valores para se financiar? Ou seja, a Bolsa de Valores é o local em que as empresas vão para se financiar. Na China, o papel da Bolsa de Valores é medir o pulso do mercado. É um outro papel da Bolsa de Valores na China. Eu tenho que toda empresa estatal, mais de 60% dela, tem menos, tem 60%, é o Estado que controla, e as outras partes, os outros 40%, a maioria são fundos públicos que controla as ações das empresas. E mesmo pessoas privadas. Né? O papel final é do Estado e do Partido Comunista. Isso é uma diferença que é fundamental. A SASAC ela não é uma instituição financeira. Eu acho que é o seguinte, nós temos que conhecer, eu volto a dizer aqui, sabe? Temos que falar do que a gente sabe, pessoal, do que a gente conhece. A SASAC não é uma instituição financeira, pessoal. A SASAC ela é uma instituição que tem nível nacional, nível local, nível provincial. Em alguns locais tem nível até de condado.
A SASAC a instituição que controla os ativos de Estado dentro das empresas estatais. E a SASAC opera em qual sentido? Na busca da eficiência, o que não quer dizer lucro. Né? Então, a SASAC não é uma instituição financeira, né? E mais do que isso, a SASAC ela tem uma característica muito particular, junto com a NDRC, que é a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, que é a seguinte, que é a de construir o que eu chamo de uma máquina de previsão. Pessoal, estou falando de um país que construiu uma máquina de previsão impressionante, que você tem acesso à matriz de subproduto, ao estado da arte, dos pontos de estrangulamento e dos pontos de superinvestimento a cada 18 minutos. O capitalismo não é capaz de fazer isso, pessoal. Ah, a China é socialista? Pessoal, se a China é capitalista, eu quero que tenha que me reverter, eu tenho que reinventar o que é capitalismo. Ou seja, a China construiu um sistema capaz de prever e construir mudanças institucionais just in time, em um mundo financiarizado, pessoal. Vocês têm noção disso? E aí eu peço para as pessoas, vão à China e visitem a SASAC, umas 15 filiais da SASAC, visitem a NDRC e suas filiais das províncias, e vejam o papel dos economistas de engenheiros de projetos no país. Não é? E a questão que envolve bolsa de valores. Pessoal, a questão da retirada da miséria, né? Aqui eu vou complementar o que o Jones falou. O Jones falou a verdade, mas falou a meia verdade. Tá? A contabilidade social, porque para analisar a China, pessoal, sentado numa cadeira com um monte de dados aqui na nossa frente, é muito fácil. Mas, e na China, por exemplo, entrevistar pessoas que trabalham com essas questões, Jones, a China tem 12 modalidades de contabilidade social diferentes. São 12 camadas, não são diferentes contabilidades sociais. São 12 camadas. O que entrega para o planner chinês, por exemplo, aquela pessoa que está operando, por exemplo, aquela família na província de Guangzhou, o Anhui, que saiu dali da pobreza há 5 anos atrás, e ela volta. Ou seja, e imediatamente um grupo do Partido Comunista vai àquele local para saber por que ela voltou à pobreza, né? Isso é o quê? Isso é um nível e uma camada de contabilidade social que só existe na China, por quê? Porque eles transformaram as inovações tecnológicas, como 5G, o Big Data, inteligência artificial, em instrumentos de planejamento. Né? Esse é um ponto fundamental, pessoal. Sabe? O planejamento na China é um planejamento no nível superior e que a falta de inteligência humana, por isso que não dá para analisar a China a partir de categorias conceituais, conceitos e categorias, para entender o país capitalista, porque a China já é uma outra coisa. As relações de ser humano e natureza atingiram um patamar tão superior na China que aquilo ali cancela as teorias anteriores. Né? Então, acho que nós temos que criar outros marcos categoriais para entender, por exemplo, como que esses caras conseguem. Porque se por exemplo, capitalismo, como que eles conseguem, vamos dizer assim, uma pergunta que eu coloco aqui, conseguem, e eu quero que o Gustavo me explique, porque se ele estuda a China, ele tem que saber isso, como que a China consegue planificar os mecanismos de destruição criativa jupiteriana, sendo que é um país capitalista. O fato é que a China, a partir de 78, incorpora esses mecanismos de destruição criativa e hoje ele as planeja a ponto de a China, ao mesmo tempo em que ela está alcançando os países capitalistas centrais, em quase todas as cadeias de ponta, ela gera 13 milhões de empregos anuais. Se fosse um Estado que operasse para o capital, a China faria uma coisa que é muito fácil. Ela operaria, o Estado Nacional Chinês operaria, vamos dizer assim, o desemprego, vamos dizer assim, artificial, de forma a baratear ainda mais o custo da força de trabalho na China. Na China, os salários aumentam acima da produtividade. E aqui eu coloco o salário, e nunca na história do capitalismo, eu falo isso com bons dados aqui, inclusive, nunca na história do capitalismo, os salários, mesmo no welfare state, viu, Jones? Os salários cresceram acima da produtividade. As pessoas, a China, $60 por mês, só vou encerrar porque eu falei os dois salários, sabe? Vamos falar, é difícil. Uma família, não, estou colocando coisas factuais e concretas aqui, sabe? Não, fala assim, é difícil o tempo por isso.
Não, pode Quanto terminar aí, a colheita chinesa de alimentação, pessoal. E aqui, muitas vezes, os dados que estão disponíveis nos enganam. Porque são dados que se baseiam a partir de uma contabilidade social da firma de países capitalistas. E a China é um país que entrega muito bem público. Ou seja, o nível de subsídio que existe na economia chinesa é muito grande. Né? E grande parte das famílias chinesas, por exemplo, gasta muito pouco alimentação, nem 3% do seu orçamento, porque eles comem em casa. Em casa, porque 90% das pessoas da China têm casa, pessoal. Esse é um outro ponto também que é fundamental. Ou seja, não é socialismo porque isso encaixa no checklist do que seria socialismo. Mas se for capitalismo, pessoal, a gente vai ter que repensar muito bem o que nós pensamos do futuro. Porque aquela experiência é portadora de futuro para eles, para a população chinesa. É basicamente isso. Mas eu queria muito saber o seguinte, como um país capitalista, é uma pergunta que eu faço para o Gustavo. Como um país capitalista, um país como a China, consegue planejar, no detalhe eu quero a resposta, tá? Não adianta ficar no geral, no detalhe, planejar os mecanismos de destruição criativa jupiteriana. Porque senão a China viraria uma África, ao contrário, né? Esse que é o ponto. Machado. Dá para explicar com 5 minutos, Machado, o detalhe? Eu só falei muito porque eles falaram muito, tá, pessoal? Tá brincando aí, gente. É só pra... Não, vou tentar. Ô, Elias, não me considera, não. Eu tô aqui só para perturbar. É muito bom escutar você falar, Elias. Fala aí, Machado. Agregar algumas questõezinhas aí. Não, primeiro, a produção em larga escala, veja, o capitalismo, na medida que a produtividade e a técnica desenvolve, todo país que se desenvolve à frente, ele tem condições técnicas superiores àqueles anteriores. Se nós pegarmos o capitalismo no final do século XIX, o setor de ponta era o têxtil, né? O combustível era óleo de baleia, estava em transição para o petróleo. Então, qualquer país que tem um desenvolvimento tardio, em escala, ele vai fazer algo quantitativamente superior ao que estava dado antes. Então, isso aí não estranha absolutamente nada. Assim como em escala, o que foi feito, Japão, Coreia, etc., comparado com o desenvolvimento da Alemanha do Bismarck, é bizarramente maior. Né? Então, isso não surpreende, sem falar da dimensão continental do país, da sua massa da população muito superior a experiências anteriores, né? Com relação à Índia, por que a Índia não fez a mesma coisa? Eu já respondi na minha primeira intervenção as condições totalmente específicas que não dependeram do Partido Comunista Chinês, que permitiram a China fazer isso. Disputa com a União Soviética, tentativa dos Estados Unidos de separar dela, o fato de já ter os meios de produção concentrados na mão do Estado para fazer todo esse processo, etc, etc. Então, isso aí já foi respondido na primeira fala. Eu insisto num ponto. Na China, você não tem planejamento. Planejamento é o quê? É você definir o que vai ser produzido e onde vai ser consumido. É você alinhar a produção ao consumo, consumo à produção. Na China, tudo é distribuído pelo mercado. Se houvesse planejamento, por que então tivemos, há 3 anos atrás, uma crise imobiliária de enorme proporção na China, que necessitou, inclusive, de pacotes estatais, como se faz do capitalismo nos últimos 50, 70 anos, gigantescos para poder conter, e que levou, inclusive, à falência de empresas gigantescas, como a Evergrande, e mesmo as empresas estatais de capital misto, do setor de construção, entre as maiores da China, estagnadas e em queda, a maioria delas desde então. Né? De fato, houve uma elevação significativa dos salários na China, porque eles partiram do patamar baixíssimo, de um país onde a maioria da população estava ligada à terra, e o acesso a bens de consumo, quando o processo se iniciou, era muito baixo. Mas olha as contradições do capitalismo se materializando aí, não por meio de categorias, porque nada que eu falei são conceitos, são relações reais, tá? Inclusive as contradições reais do capitalismo ali presente. Desde 2021, estagnação salarial é a regra na China. Eu tenho aqui uma amostragem de 63 empresas, em metade delas houve retrocesso dos salários na China nos últimos 4, 5 anos. A China não consegue aumentar o seu mercado interno, ou aumenta a um ritmo muito menor do que eles desejariam. E justamente por quê? Contradição fundamental do capitalismo, acumulação de capital de um lado, restrição ao consumo das massas, da população, dos trabalhadores do outro. Tudo ali. Mas eu queria fazer aqui algumas indicações que eu acho que são importantes,
E sim, a SASAC, ela legalmente, ela não é, formalmente, ela não é um organismo financeiro, mas funciona enquanto tal. Ela funde empresas, ela redireciona capital entre as empresas que estão na base. Eu falo da SASAC central, eu sei, tem as SASACs locais, mas toda essa infraestrutura que eu comentei a respeito dos setores de meios de produção, está tudo na SASAC central, tá? Inclusive, um estudioso sobre a China, que é o Barry Langton, ele tem uma frase famosa, muito citada, inclusive em outros artigos sobre a China, que fala que é o maior conglomerado financeiro que um dia já existiu e que ninguém nunca ouviu falar, né? Tamanho dos conhecimentos sobre a China que existe hoje. Mas não é no sentido formal jurídico da palavra. Mas algumas indicações para a gente ver os movimentos que a China fez, tá? Desde 1978. 1979, né, as 4 modernizações do Deng Xiaoping, que criou zonas econômicas especiais de amplo desenvolvimento do mercado e dissolveu as comunas rurais chinesas, fazendo uma reforma agrária de propriedade privada individual de cunho familiar. Ok, no próximo plano quinquenal, os planejamentos já começou a acabar. Ele continuou a existir por um tempo em alguns setores, mas já passou a ter um planejamento indicativo. O que é isso? É uma meta, igual existe em qualquer empresa. É um plano de metas. Torcemos para que dá. Jogamos no mercado, segura na mão de Deus e vai e torcer para dar certo. É tão curioso isso que em 84, o nome que a China usava para a abertura que eles tinham era de economia mercantil planejada. Eles não chamavam de socialismo de mercado com características chinesas. Eles falavam que era dar um passo atrás para depois dar 2 na frente. Eles admitiam que isso eram medidas que não eram socialistas, mas que, segundo eles, precisaria do capitalismo para desenvolver as forças produtivas. Né? Uma interpretação deturpada da NEP que aconteceu na União Soviética, que nunca foi essa a questão. Então, quando chegou em 92, eles falaram, essas alterações todas que nós fizemos, isso porque tem a lei de empresas estrangeiras em 86, que permitiu empresas, desde que fossem tecnologia voltada para exportação, né, a legalização de empresas privadas com mais de 8 trabalhadores em 1988, né, vai ter depois o ato simbólico da marcha de Deng Xiaoping ao sul da China, onde vai ser feita diversas alterações, e aí que vai adotar o termo socialismo de mercado, e não mais vai ser entendido como economia mercantil planejada, como eles chamavam, onde o planejamento é direcionar capital. Mas até então é verdade, a China ainda tinha planejamento ao lado do mercado, tinha essas duas coisas convivendo junto. Você tinha planejamento mandatário, né, que é quando você determina e vincula realmente empresas entre si, articulando produção e consumo. Isso se dissolveu a partir de 1992. Começou a abertura do mercado interno para o capital estrangeiro. Veja, são medidas socialistas muito peculiares, realmente. Né? A lei de empresas que abriu o capital das empresas estatais. Então, se é verdade que 68% das empresas chinesas têm alguma participação estatal, as que têm majoritária é menor, mas na base dessas empresas é capital aberto. Ou seja, o Estado define as decisões, como a Coreia fazia entre os anos 50 e 70. O Estado chegava para a empresa e determinava as metas que iam ser cumpridas. Só que o excedente é apropriado de forma privada. Tanto é crescimento exponencial dos bilionários na China de 2006 até os dias de hoje, com uma queda depois da crise imobiliária e da pandemia, que já em 2025 agora voltou a bater recorde outra vez. Né? Mas só para concluir rapidamente algumas medidas que são interessantes. Em 99, a China lança uma proposta para fora, de expandir o seu capital para fora, e que vai ser formalizada em 2002, no 14º, 15º Congresso do Partido, nunca decora essas coisas, que é o Going Out, que foi inclusive formulado com a figura de dentro do partido, que é sair para fora, regulamentando o capital chinês lá fora, se apropriar das matérias-primas que fossem consideradas essenciais. Em 2001, os empresários passam a ser admitidos dentro do Partido Comunista Chinês. Então, Elias, o fato de você falar assim, a burguesia não está no poder. Olha, mas a burguesia nunca esteve no poder diretamente, tipo assim, o poder só pode ser pessoas da burguesia. Alguns momentos aconteceu isso na história do capitalismo. Mas o que importa é que as pessoas que estão lá representam os interesses burgueses. E no caso do Partido Comunista Chinês, se criou uma teoria também bastante conhecida, discutida aí na literatura das 3 representações, que era as forças produtivas avançadas, os empresários, né, as forças intelectuais avançadas, né, intelectualidade, e o consumo das massas, que seriam, por assim dizer, os trabalhadores.
E ainda que não haja pouca transparência de quais são os grandes capitalistas que estão ou não no Partido Comunista, esses dados não são públicos. A gente sabe, desde 2018, por exemplo, um dos mais ricos de todos, que é o da Alibaba, foi confirmado como membro do Partido Comunista Chinês, apesar de ele ter feito algumas críticas aí no período anterior. Em 2004, 2003 se cria a SASAC, em 2004 foi colocado na Constituição que o Estado encoraja, apoia e dirige o desenvolvimento do setor privado, e a propriedade privada ela foi regulamentada em 2007. Até que em 2006, 2010, todo vestígio de planejamento foi extinto. O planejamento agora é meramente indicativo, é meramente metas, como qualquer empresa privada faz em qualquer lugar. Isso para não falar, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso, vou deixar para uma outra intervenção, do que vai acontecer com os camponeses chineses, que hoje viraram uma força de trabalho acossada pelos dois lados, por empresas pelos dois lados, dentro do sistema. Né? Então, todas as medidas que ocorreram na China de 1979 até hoje são medidas de abertura do capital. Aí, claro, abertura para o mercado interno chinês, que eu esqueci de mencionar, é muita coisa, viu, gente? Não dá para decorar, não. Desculpa aí. Mas teve a abertura do mercado interno. Começou em 1992 de forma seletiva e ela só se amplificou até hoje. Tinha restrição destinada ao capital chinês, tá? Que elas caíram de 2018 para cá. Só para vocês terem ideia como é que esse processo é profundo. Em 1979, 97% dos camponeses chineses, eles vendiam diretamente para o Estado, que era responsável pela distribuição. Isso caiu para 4,5%, não foi agora não, foi em 2001. Entende? Então, fica claro que a atuação do Partido Comunista Chinês, que inclusive tem empresários no seu interior e tudo mais, é no sentido de fortalecimento do capital chinês. Os processos em escala são compreensíveis pelo momento histórico que a gente está vivendo, porque o capitalismo hoje desenvolveu a técnica fortemente, inclusive em alguns setores dentro da China, mas nos marcos do desenvolvimento anterior, evidentemente, e o desenvolvimento do capitalismo em termos quantitativos, milhas construídas, etc., ele sempre tende a ser maior na medida que o tempo passa. Nós não chegamos ainda no nível de decadência tão grande, a partir que até esse desenvolvimento técnico ele retrocede. Isso ainda não aconteceu. Né? Então, mas do ponto de vista social, os números da China estão longe de serem invejáveis, e eu termino ainda com uma consideração mais, tá? As remunerações da China comparada com os outros países são muito abaixo, mas muito abaixo. E normalmente se refere ao poder de paridade de compra. Só que também é uma interpretação errada. O poder de paridade de compra é baixo porque o consumo é baixo. É o contrário. Se nós pegarmos, por exemplo, lugares como Xangai e Pequim, tem poder de paridade de compra compatível com Madrid e Milão, superior a Lisboa e Atenas. Fica atrás de Londres, Paris, que são dos lugares mais caros do mundo, evidentemente. Né? Então, o que acontece? Quando o consumo é baixo, você compra poucas coisas de tecnologia intensa, e suas compras ficam no limite do consumo básico. Então, o que acontece? Evidentemente, o poder de paridade de compra leva em conta a cesta de consumo que você tem. Então, o poder de paridade de compra é alto no interior da China porque o poder de consumo é muito baixo. Tá? Essa relação fica clara por aí. Cara, o Partido Comunista Chinês, mesmo tirando 800 milhões de chineses da fome, então ele trabalha a serviço da burguesia. Vamos lá. Eu vou tentar me manter dentro dos 5 minutos. Eu acho que esse modelo de cada um fala 10, 15 minutos está muito engessado, está muito chato, porque é muita informação e acaba passando várias coisas, mas aí tudo bem. Já fiz minha manifestação, essa é uma luta que eu joguei para Deus. Vamos lá. Primeira coisa. Eu só quero reforçar que Gustavo não sabia o critério de medição de eliminação da miséria na China e no Vietnã. E aí ele disse que não confia muito nesse dado, mas ele não conhecia o processo de medição. E aí eu digo isso porque ele fala assim, os salários estagnaram. A gente fez o levantamento de 63 empresas. Eu imagino que já tu vai dar o percentual de força de trabalho empregada dessas 63 empresas para dizer a tendência salarial da China. Perfeito. Porque 63 empresas numa economia daquela escala, enfim. Mas vamos lá. Veja, gente, eu acho que, às vezes, a gente tem que entender que é desafiador entender uma outra formação econômico-social que não a nossa, né? A gente está mergulhado no Brasil, vivendo no Brasil, lutando no Brasil, e é difícil entender o nosso país. Eu, por exemplo, quando vou falar da China, da Vietnã, de Cuba,
eu tenho muito cuidado porque há uma dificuldade teórico-metodológica de você aprender aquela realidade na sua totalidade, em seus aspectos fundamentais. Então, por exemplo, o Elias afirma que a burguesia não controla o poder político na China. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu tenho dúvidas sobre isso também no Vietnã. E aí eu falo abertamente as minhas dúvidas. Eu digo abertamente que até hoje eu nunca vi um bom trabalho que me provasse que a burguesia não controla o poder político na China, por exemplo, ou que ela não é fração hegemônica ou classe hegemônica no bloco do poder, sabe? E aí, quando eu falo isso, aí parece, pô, eu tô fazendo a crítica a Elias, aí vai parecer para algumas pessoas que eu tô querendo ficar numa posição meio de centro. Não, é só dúvida teórica mesmo, porque é isso, às vezes as pessoas têm muita certeza e eu acho que algumas dúvidas são pertinentes, porque, repare, tenho essa dúvida frente à afirmação de Elias e eu tenho dúvidas frente a algumas afirmações de Gustavo. Ele fala assim, só existe capitalismo neoliberal no mundo hoje? Sim. Ué. Não, mas a China e Taiwan fizeram isso nos anos 50, então eles eram socialistas. Não é porque a gente não está mais nos anos 50. Existia uma possibilidade de regulação do modo de produção capitalista nos anos 50 que não existe mais hoje. Ou é coincidência? Ou é mero acidente da história que a imensa maioria dos mais de 180 países do mundo abandonaram qualquer lógica de planejamento, investimento massivo, desenvolvimento de ciência e tecnologia, políticas industriais e por aí vai. Então é meio que tirar de barato o que existe de especificidade na China. E aí acaba que não explica o processo. Não, aí o Gustavo fala assim, eu já expliquei a especificidade da China. Você descreveu. Descrever é diferente de explicar, Gustavo. Descrever é diferente de explicar. A escala do mercado interno, o custo barato da força de trabalho, a capacidade de atrair capital, tudo isso, por exemplo, a Índia também tem. Não aconteceu. E outros países, inclusive, eu sempre trago esse debate porque acho que é um importante elemento de critério teórico-metodológico. Veja, o salário chinês não é baixo comparado com a média do terceiro mundo, viu, gente? O salário chinês é baixo comparado, por exemplo, com o salário alemão, com o salário francês, com o salário estadunidense. Mas aí todo salário é. O brasileiro também é. A dúvida é por que o Brasil não passa pelo surto de industrialização que a China passou nos anos 80 em diante. Sabe? Às vezes o debate acaba com muitas afirmações, ele se perde em demonstrar a tese e tem uma preocupação de muito mais afirmar a tese. E aí, deixa eu dar um exemplo para vocês. No Vietnã, você tem um crescimento salarial expressivo, mas o salário, medido em dólar, em poder de paridade de compra, é baixo. Se você pegar só a tabela salarial do Vietnã, você vai ter uma informação equivocada, que eles têm um salário muito baixo. Só que o Vietnã tem algumas especificidades, por exemplo, que o Brasil não tem. O preço dos alimentos é altamente controlado e subsidiado. Então, comida é muito barato no Vietnã. É barato de uma forma quase que obscena para quem é um brasileiro. Para quem está acostumado a ir no supermercado com R$100, voltar com um pacote de arroz, um pacote de biscoito, um pacote de feijão e uma conserva, sabe? Então, assim, é absurdamente barata a comida no Vietnã. Então, se você só olhar a evolução salarial e depois comparar, por exemplo, o salário do Vietnã com o salário da Alemanha medido a partir de conversão em dólar, você vai ter informação enganosa, porque o alimento é brutalmente subsidiado. O transporte é brutalmente subsidiado. O vestuário é brutalmente subsidiado. Então, o custo de vida geral de um trabalhador vietnamita é extremamente baixo comparado com o brasileiro. Porque na esfera da reprodução social você tem dinâmicas diferentes. Então, eu só acho que, às vezes, como critério teórico-metodológico, eu entendo que as disputas político-partidárias, todo mundo tem isso, às vezes agita a afirmação da tese, meu grupo está certo, minha tese está certa. Só que eu acho que está faltando mais demonstrar as teses. Eu, por exemplo, me interesso muito pelo tema da ciência e tecnologia, um dos temas que mais me encantam de estudo. E eu, por exemplo, eu gostaria que o Gustavo tivesse respondido à questão da distribuição criativa schumpeteriana, a planificação dela. Sabe? Eu acho que, por exemplo, esse é um bom debate, inclusive daria para a gente trazer para o Brasil. Eu faço até a proposta da gente tentar concatenar isso mais com o Brasil para dar uma animada, porque senão ficam muitas informações e aí, enfim, tem uma série de questões que, para mim, acabam saindo como afirmações de efeito e que não se demonstram. Então, porque o Japão fazia isso nos anos 50, ele era socialista? Não, é porque era uma outra época histórica. O Japão hoje em dia não faz mais isso. Por que não faz há 40 anos? Sabe? Enfim. Elias, quer pontuar aí, por favor? Cara, eu acho que o Gustavo aqui coloca essa questão do papel do mercado. Primeiro, eu vou te falar aqui, assim,
fico estarrecido, no bom sentido da palavra. Em primeiro lugar aqui, viu, Gustavo? Eu falei com você no telefone, eu te respeito intelectualmente, você é claramente um cara estudioso, um profundo conhecedor do marxismo, sem hipocrisia, sem nada, entendeu? Sabe? Então, aqui não falo nada no âmbito pessoal e tal, porque eu te reconheço como um estudioso, um cara que já provou, não precisa provar nada para ninguém, tá? Mas, pessoal, a China, deu a entender que a China não tem planejamento mais, porque isso é incrível, isso. Isso não se sustenta sob nenhuma hipótese, porque ninguém consegue, tá a questão, pessoal. Se aquilo não é planificado, pessoal, o que é planejamento, então? É voltar ao modelo soviético de balanço de materiais, que o Estado determina o investimento, determina o consumo. Pessoal, isso é uma forma de planejamento que já foi, pessoal. Já foi superado. A União Soviética ela foi superada pelos Estados Unidos em matéria de produtividade do trabalho. Ela perdeu a corrida tecnológica, justamente por não inaugurar formas superiores de planificação econômica. E isso é o quê? É introduzir mecanismos de distribuição criativa jupiteriana e planificar esses instrumentos. E aqui é prática, Jones, aqui. Eu vou aqui responder o Jones agora. Eu estou falando aqui na prática, Jones. Não estou defendendo uma tese minha. Eu estou falando em cima do que eu vi, do que eu estudei, do que eu vi. Né? Eles não conseguiriam, um país sem planejamento econômico, gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano, não é? Ao mesmo tempo que eles praticam uma corrida tecnológica absurda e um grau de robotização da economia muito grande. O que significa isso? Significa que existem hoje na China de 1 a 2 milhões de pessoas, por exemplo, que passam o dia e a noite observando projeto a projeto e ver quais são aqueles que podem gerar emprego estrutural ou não e deixam ele de lado, pessoal. Se gerar desemprego estrutural, vai ficar de lado. Ou seja, o papel de um economista de projeto na China, de um engenheiro de projeto, eles falam isso abertamente. É circunscrever o desemprego a uma circunstância histórica do capitalismo. Isso tem mais de 300 papers acadêmicos em chinês sobre isso, sobre esse ponto. Né? Então, eu acho estarrecedor falar que a China não tem planejamento, acabou, porque aí nós afirmarmos aqui o seguinte, não tem planejamento, cresce daquela forma, sem ter grandes crises que capazes de fazer o sistema parar, né? Então, o mercado, então, é uma forma de organização da produção superior planificada, por exemplo. Porque se a China não tem planejamento, que é ao contrário, pessoal, sabe? Então, fica demonstrado um tanto quanto isso. E, aliás, eu acho que essa questão do salário determinado pelo mercado, não pelo Estado e tal, primeiro que cada vez mais me convence, quanto mais eu estudo a China, me convence que separar o Estado de mercado, separar planejamento de mercado não explica mais nada. Na China existe uma fusão do plano com o mercado, gerando uma forma superior de planificação econômica que eu chamo de projetamento. Vai ser um livro meu sobre isso. Né? Agora, o Estado ele empresta via bancos, o Estado determina o processo de acumulação, o Estado determina onde vai ser investido, mas o salário é determinado pelo mercado. Pessoal, isso não existe, pessoal. Se fosse determinado pelo mercado, seria um país capitalista, existiria desemprego artificial na China, não existe. Né? A abertura do mercado, a China abriu o mercado. Pessoal, as coisas não são religiosas. Os países socialistas podem abrir seus mercados. Aqui eu já entro no campo da blasfêmia. Eles abrem o mercado após preparar suas empresas à concorrência estrangeira, porque a China é um país sozinho, operando no sistema capitalista internacional. Ela não opera com regras que ela cria. Ela toma parte do sistema capitalista internacional, ela é parte do sistema capitalista, tem capitalismo na China, mas não é sobre as regras que ela cria, pessoal. Ela não determina as regras do jogo. Então, o capital estrangeiro passa a operar dentro da China, a abertura na conta de capital da economia chinesa, depois de muito tempo que o Estado preparou suas empresas para a concorrência. E tem mais. Esse capital estrangeiro que foi aberto para o capital estrangeiro foi engolido pelo capital chinês, pessoal. Capital público chinês. E não público, né? Chamar aquele privado é meio estranho. Né? Então, acho que essa questão do abertura ao mercado, abertura ao capital, isso é uma coisa muito religiosa, entendeu? Abrir o mercado é feio, fechar é bonito, sabe? Esse que é um problema, entendeu? Na minha opinião. Sendo o quê? O que deve determinar
A natureza de algo, no caso, primeiro a natureza de propriedade, a propriedade pública na China é dominante, quem determina é o Estado, não é intervenção estatal, o Estado determina, né? O Estado controlado por um partido comunista. Acho que isso foi fundamental. Não dá para separar economia de política. Não dá para separar as duas coisas, né? Aqui sobre a NEP, pessoal, é o seguinte, a China não é uma NEP, eu concordo com o Gustavo. A China inaugura... Elias, desculpa te interromper, mas eu tinha notado isso, que eu ia falar, mas só ia fazer referência. Os chineses não fazem referência à NEP, viu, gente? Isso é uma referência ocidental. Isso não está no debate chinês sobre a NEP. Inclusive, a Isabella Weber, no livro Como a China Escapou da Terapia de Choque, fala que as referências teóricas do debate chinês sobre um socialismo de mercado estão muito mais no leste europeu, na experiência da Iugoslávia, da Polônia, da Hungria, da Tchecoslováquia, do que referência à NEP. A referência à NEP é uma referência ocidental e não chinesa, não do Partido Comunista. Desculpa interromper, Elias, que eu ia falar isso. Eu vou falar aqui, vou terminar, Gustavo. Em nome do tempo aqui para a NEP, a China não é uma NEP, eu concordo com o Gustavo. A China inaugura em 78 uma estratégia de desenvolvimento. Ela observa a financiarização, o papel que a financiarização ela opera dentro dos países capitalistas, ou seja, o Gustavo descreve isso bem, essa movimentação em textos de capitais, e ela reinventa o seu projeto nacional a partir disso. A China não cresce porque os americanos permitiram, pessoal. Foi uma decisão política do Partido Comunista da China fazer o que eles fizeram em 78 sob o controle do Estado. Não foi uma permissão americana. Os chineses se utilizaram daquela conjuntura a seu favor. A seu favor. E mais do que isso, quem comandou esse processo, aí tem que olhar para a história mesmo. Senão a gente vai achar que o Reagan e a China é a mesma coisa. Foram heróis da longa marcha, como Deng Xiaoping, por exemplo, que tocaram a reforma de abertura em 78. Foram homens e mulheres que viveram o século XX, pessoal. Não foi um bando de idiota, um bando de capitalista, um bando de burocrata, não, gente. É outro tipo de gente. Sabe? Que observa como não estava funcionando e adapta a China àquela realidade, essa realidade do mundo. Né? Então, eu acho que essas questões que a gente fica muito a confusão que existe entre a desinformação e o senso comum é muito grande. Aí eu posso colocar um monte de dados aqui para provar minha tese, né? E tá tudo certo. Quando você uma visita à China, em qualquer lugar da China, principalmente aldeias camponesas, pessoal, que são onde existe pobreza na China, derruba qualquer tese dessa de que a China é uma África, um inferno na Terra. O chinês é proibido de sair de um lugar para outro. Isso é desinformação, pessoal. É desinformação. O sistema ROCO acabou em nível 1, necessidade de nível 1 e nível 2. E metade dos trabalhadores migrantes da China já tem, por exemplo, já tem a licença legal de morar nas grandes cidades. Ao levar a fundo essas teses de que a China é um inferno na Terra e de que a população ela é presa no seu local de origem, ou seja, 70% da China é ilegal, então, porque 70% da população urbana chinesa ela migrou do campo para a cidade nos últimos 40 anos. Né? Ou seja, eu acredito que nós precisamos ter uma visão, não precisa concordar comigo, não precisa concordar com os... mas menos desinformação, né? Para não cair no senso comum, que é comparar a China com a Coreia e com o Japão, que isso é o fim do mundo, pessoal. Eu acho que existem semelhanças, mas as diferenças são muito maiores do que dessas experiências, né? E tem outra, por fim, aqui. Tem burguês do Partido Comunista, tem até um dado, 0,00003% dos membros do Partido Comunista são membros da burguesia, vieram da burguesia. Mas se a burguesia controla o Estado na China, por quê? Por quê que o desemprego ali é tão baixo? Por que os salários crescem acima da produtividade? Inclusive, os salários andaram crescendo no mesmo nível da produtividade nos últimos 5 anos. Né? Enfim, pessoal, é isso aí. Vamos. Eu acho que 5 minutos eu já passei do tempo, mas acho que eu concordo com o Jones sobre a questão do tempo, né? Vai lá, Jones, vai lá, Gustavo. Gustavo, se você quiser pontuar alguma coisa aí sobre essas respostas, e a galera do chat tá pedindo muito pra gente falar de Brasil mesmo, assim, sabe? As pessoas querem aproveitar o nível de vocês, 3 intelectuais, pra gente começar a pensar o que a gente pode fazer para mudar o nosso país. Fala aí, Jones, o que foi? Não, eu só queria passar a palavra para Gustavo, só queria reforçar que ele desse agora o dado do percentual de representatividade dessas 63 empresas da massa salarial da China, porque eu conheço um dado diferente sobre o crescimento do salário. É a primeira vez que eu escuto falar que desde 2021
o salário está estagnado e tem tendência de decrescer. Tá. Vamos lá, então. Primeiro, eu queria fazer 2 considerações prévias que eu acho que são importantes. A primeira delas tem uma referência histórica, mas que me parece que vem a calhar numa discussão que houve entre Lenin e um grupo de pessoas que depois se materializou no partido menchevique, já depois da cisão, que acusavam Lenin de estar querendo discutir categorias abstratas no lugar de discutir a realidade concreta. Que ele ficava falando do caráter de classe, do processo de acumulação de capital e etc., que são relações reais, não são categorias abstratas, né? E Lenin chamava a atenção de que eles entendiam por abstrato o que era concreto. O capitalismo, ele é regido por essas abstrações da acumulação do capital, da mais-valia, etc., 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 por esse movimento impessoal do capital que cria o sistema de crédito, a distribuição dos valores para comércio, bancos, etc., etc. É uma consideração. A segunda, há uma discussão disseminada de que na União Soviética se adotou a NEP na origem porque precisava de mercado e capitalismo para desenvolver as forças produtivas. Isso é completamente falso. Pode-se ler os artigos, por exemplo, de Lenin, tem uns 5 ou 6, já fiz um vídeo no canal onde eu divulgo alguns, onde ele fala, olha, não, o capitalismo já estava no campo, com a propriedade parcelar camponesa, que era 80% da população russa. Ele fala, se nós ficarmos taxando imposto, fazendo taxação sobre esses camponeses, sem eles terem liberdade de mercado, isso não é nem capitalista, isso é pré-capitalista. Então, tinha 2 saídas, ou expropriava os camponeses todos, o que Lenin se recusava a fazer, Stalin vai fazer depois, ou se liberava que eles comercializassem, porque ele já era propriedade privada, a relação dominante, e os bolcheviques não tinham intenção de expropriar pequenos e médios camponeses, que era a enorme massa da população do país. Então, essa pontuação eu acho que é importante colocar também. As questões que o Jonas colocou, também acho que a maioria já estão respondidas. Eu quero me focar em outro aspecto, mas eu vou mencionar aqui rapidamente, tá? Por que a maioria dos países entraram no neoliberalismo nas últimas décadas e a China não? Porque a intervenção estatal ela se faz necessária no processo de desenvolvimento capitalista, naqueles países que se propõem a tal. Né? Então, depois que eles já conseguiram desenvolver as suas empresas, que o capital já se desenvolveu pelo conjunto território, que as empresas já têm força suficiente para competir no mercado internacional, a tendência é deixar agora os capitais irem por conta própria e o Estado entra com outros tipos de intervenção. Então, é normal que tenha acabado na Coreia do Sul e só demonstra que alta intervenção estatal não significa socialismo em nada, está na natureza do capitalismo. O capitalismo surge e se desenvolve com alta intervenção estatal, né? Depois que a coisa toda domina, aí eles são contra a intervenção estatal, é igual o conservadorismo de Burke, né? Que é o pai do conservadorismo, primeiro a ter ideias mais liberais, porque a Inglaterra já tinha vencido a disputa capitalista internacional, agora pode deixar o capital inglês fluir sobre o mundo, porque ele é mais forte que os outros. A força do capital se dá pelo tamanho do capital, né? Com relação a... Eu entendi, Jonas, que você tinha falado do total de empregos, tá? Eu sei que as empresas que nós temos na nossa base de dados, ela representa uma receita de 7,5 trilhões de dólares, o que dá mais ou menos 40 e poucos % do PIB chinês. É uma receita bastante significativa, é uma amostra muito significativa. Na nossa base, nós temos 133 empresas, que dá esses 7,5 trilhões, só que o salário, porque não é divulgado, não é culpa nossa, nós mapeamos o salário de todas as empresas que divulgam essa informação na China, dá um pouquinho menos da metade. A gente tem aí de 63 empresas, mas são as grandes empresas. Nós estamos falando aqui de empresas que têm faturamento na casa das dezenas ou centenas de bilhões de dólares, tá? No capital chinês, que é tão ou mais concentrado do que de outros países capitalistas espalhados pelo mundo. Mas no emprego também tem estagnação, esse que é o problema. Como que a China conseguiu fazer isso? Eu insisto, Elias, o processo de desenvolvimento do capitalismo é um processo em que, como você destrói as relações tradicionais, por isso que a China conseguiu ficar tantos anos sem crise, você tem ali uma massa de potencial de 1 bilhão de pessoas, mais do que isso, mas se a gente pegar historicamente, isso aí evoluiu, que não estava sobre relações capitalistas, e essas relações agora podem se expandir por tudo isso. Começa a dar problema quando esse processo de expansão começa a chegar no seu limite, como todos os países capitalistas. Por isso você tem, por exemplo, um setor automobilístico estagnado nos Estados Unidos e na Europa há 30 anos, em termos de produção física, nominal, absoluta, é menor hoje que era 98, 2001, de acordo com o país. E na China você tem expansão, porque praticamente ninguém tinha carro lá nos anos 90.
né? Agora que começa a chegar nesse limite, olha que o limite aqui não é a população, não. Os limites do capital são muito mais estreitos. Tá? Quando você começa a chegar nesses limites, como vem acontecendo com a China nos últimos anos, você tem estagnação salarial, o emprego já cresce de forma desacelerada. Na verdade, em 23 você teve queda. Aí nas 133 empresas, você teve uma queda de 200 mil empregos, foi de 16 milhões e 700 mil para 16 milhões e meio, cresceu um pouquinho em 24, vai estar tudo no anuário do ILAES esses dados. Então, você já tem uma estagnação do emprego. E eu insisto, é natural que tenha crescido muito os salários, porque o nível de consumo era baixíssimo. Quando a sociedade se urbanizou, essas pessoas agora passaram a ter necessidades de sobrevivência que antes não existiam. O salário tem que crescer. Se você pegar, por exemplo, você pega a remuneração média, sei lá, de Camaçari, na Bahia, antes da chegada da Ford e depois da chegada da Ford. Você muda completamente o contexto. A renda do comércio cresce em função disso. Mas tão logo aquilo começa a produzir, chega no seu limite produtivo, aquela coisa se estagna, tem tendências de queda e oscilações constantes. É da natureza do capitalismo. Por isso que o capitalismo gera tanto crescimento no seu começo, quando abarca o mercado inteiro, começa a pipocar crises de todos os lados, como já tem acontecido na China com a crise imobiliária de 22 e com as estagnações e a dificuldade dela de fazer crescer o seu mercado interno. Antes, uma última questão que eu queria pontuar, que eu acho que é importante. Na China, você tem uma camuflagem do Exército Industrial de Reserva, desempregados e sem emprego, uma camuflagem. Por que a gente tem uma camuflagem? Porque foi um processo inteligente que eles fizeram, a partir daquelas condições dadas, que o Jones disse que eu somente descrevi, mas eu não concordo não, Jones, aí deixa para quem está assistindo avaliar, né? Eu acho que o fato da China ter se desenvolvido no meio de uma terceira revolução industrial que permitiu a produção mundial se concentrar lá, isso não é um elemento pequeno, é sob nenhuma hipótese. Mas por que então que eles foram para lá? Ora, você tinha um contexto dado na disputa na época, onde os Estados Unidos queria separar a China da Rússia, exatamente favorecendo a abertura do capitalismo, declarado e documentado pelos principais chefes de Estado dos Estados Unidos, sem falar que era um filão em termos de força de trabalho barata, etc, etc. Não são elementos pequenos. E não é só força de trabalho barata que tem em outros lugares, combinado com tudo isso. Eu acho que não é um fator pequeno o fato de um país que restaurou o capitalismo, tem os meios de produção concentrados na sua mão, então sim, pode fazer um processo de desenvolvimento com essas condições anteriores, que não forem determinadas por eles, muito mais rápida do que se deu em outros países. Tá? Mas não planeja, Elias, porque planejamento é você alinhar a produção às necessidades, você adequar a produção de acordo com a variação do consumo. Na China é o mercado que regula, o Estado direciona para onde vai o capital. Né? Ele pode definir, vai mais capital para os setores estratégicos, mas ele não tem nem certeza que ele vai se realizar. Tá? Então, quem faz isso é um mecanismo impessoal do mercado, com todas essas categorias que vocês consideram abstratas aí, que foi o centro da vida do Marx inteiro, explicar que são determinações necessárias do capitalismo. E, por último, essa questão do Exército Industrial de Reservas que eu mencionei antes, que eu acho que é fundamental, que na China primeiro se deu ali no período que vai de 79, com a reforma agrária, até mais ou menos 2004, onde fundamentalmente você tinha, por meio extração de trabalho excedente da classe camponesa, a tal ponto que o PIB camponês lá chegou a ter uma queda de 20% em determinado período, para favorecer o processo de urbanização e de industrialização do país. Essa renda foi tirada inicialmente da agricultura, que é onde estava o grosso das forças produtivas chinesas. Concomitantemente, teve um processo de expropriação grande a partir da urbanização e das obras de infraestrutura. Então, ainda que o camponês tivesse direito de uso da terra, né, não de propriedade, mas ainda assim, para construir obras de infraestrutura e as grandes cidades, teve que ter muita expropriação. E as estatísticas indicam que são 127 milhões, tá, que foram expropriados nessa condição, cerca de 5 milhões por ano, até 2013, aproximadamente, tá? Que vai do início dos anos 90 até 2013, que gerou ali uma força de trabalho bastante grande. E para concluir essa questão aqui, ela é importante. A partir de 2004, o que se tem na agricultura chinesa, primeiro, prende o camponês à terra, e quando ele sai, ele continua vinculado a ela, por isso que camufla os dados. Então, o próprio Elias falou que o trabalho migrante lá, metade já tem visto legal nas cidades, a outra metade não. Nós estamos falando de 300 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas. Né? Nós estamos falando de regime de fábricas dormitório, onde o cara fica na fábrica, se ele perde o emprego e não consegue em outro lugar, ele tem que voltar para a terra dele, que, aliás, desde 2004, passou a ser arrendada.
E toda a cadeia de produção da agricultura, que vai desde o fornecimento de insumos, tecnologia, e na compra na outra ponta, o pessoal chama na economia aí de ajusante a montante, é controlada pelas chamadas cabeças de dragões, grandes empresas do agronegócio. O camponês fica atochado ali no meio, é um trem mais próximo do Uber. Mas ele oficialmente nunca é desempregado, porque se ele perder o emprego, em tese ele tem a terra. Então ele tem que voltar para sua terra, viver de algum arrendamento mínimo, alguma coisa nesse sentido. Ô, Machado. Então, eles controlaram o Exército Industrial de Reserva. Deixa o Jones pontuar aí algumas coisas aí, porque senão realmente fica muito longo aí. Fala aí, Jones, você levantou a mão. Não, ali. assim, vamos lá, só pílulas rápidas. O polo industrial de Camaçari, ele entrou em decadência por causa da abertura comercial e da política macroeconômica do governo FHC. Não foi porque chegou no nível de desenvolvimento. Foi isso, basicamente. O Lênin, gente, ele escreveu o desenvolvimento do capitalismo na Rússia e quem são os o que defende os social-democratas e quem são os amigos do povo. O Lênin, inclusive, é conhecido por criar a categoria de formação econômico-social. Né? O Lênin era alguém que mergulhou profundamente nas tendências de análise do desenvolvimento capitalista da Rússia, manejando as categorias do livro 1 do Capital e não só em maior nível de abstração a partir da realidade histórico-concreta da Rússia. Gustavo? Evidentemente, eu não estou questionando a qualidade da metodologia que está usada, porque eu precisaria ter o estudo em mãos para ler. Só que aí o grau de capital não diz sobre o nível de emprego nem sobre salário, dado que se eu pego, por exemplo, a Petrobras, dado o volume de capital que ela gera, e vou tentar olhar o nível salarial ou de emprego do Brasil a partir das empresas de maior capital, tem uma série de gaps metodológicos, né? Expansão ou não do chamado setor improdutivo, né, dos serviços públicos, tem o papel das diferenças de nível de emprego em cada tamanho de empresa, diferença de nível de emprego, inclusive isso é parte da política de erradicação da extrema miséria da China, de geração em massa de emprego em províncias, em regiões menos desenvolvidas. Então, assim, para mim não ficou claro como essa amostragem de 63 empresas seria um representativo da massa salarial e do nível de emprego na China, mas isso aí a gente pode conversar depois. Eu imagino que seja uma pesquisa do ILAES, eu preciso ler para ter uma opinião concreta sobre isso. Veja, não é verdade, não é verdade que a China vem num processo de fortalecimento do Estado linear, porque quando o capital está desenvolvido, quando o processo de desenvolvimento acabou, o Estado vem por outro processo. Isso simplesmente não é verdade. A China passou por um processo na minha leitura, que é diferente da leitura do Elias, diga-se de passagem no livro dele, um processo de enfraquecimento do Estado e da regulação da economia nos anos 90, na época do Jiang Zemin, brutal. Inclusive, foi o auge da força do pensamento neoliberal e ortodoxo nas universidades chinesas. A China, em 2013 para cá, ela que vem no processo de fortalecimento do Estado, inclusive a mídia burguesa, por exemplo, fala de um neo-stalinismo na era Xi Jinping, né? Novas formas de regulação, inclusive, que antes não existiam, como a participação do Partido Comunista nos processos decisórios de investimento em todas as empresas privadas, além do crescimento das expropriações e por aí vai. Então, assim, não é verdade que vem um processo linear de avanço do Estado. Simplesmente não é verdade. O Estado recua e muito no final dos anos 80. Na época do Jiang Zemin, nos anos 90, para mim, aquilo ali quase que foi com Deus, dentro de um processo de adesão ao modelo neoliberal, e é uma virada que já começa com o Hu Jintao, na época da sociedade harmoniosa, e toma outra dinâmica com o Xi Jinping, sabe? É isso. Agora, vamos tentar trazer o debate para o Brasil, e aí vamos fazer uma interconexão com a China, porque eu continuo insistindo que, às vezes, o processo de debate ele precisa muito mais demonstrar a tese do que afirmar a tese. Por exemplo, a China ela está há 30 anos em déficit fiscal. A China, há 30 anos, ela gasta mais do que arrecada e ela usa a sua dívida pública como instrumento de uma política de desenvolvimento a partir do expansionismo fiscal. Uma das polêmicas que a gente tem na esquerda brasileira é como se lê a questão da dívida pública e a questão da política fiscal. A gente tem aqui, a minha posição e a de Elias é mais parecida, sua posição já é diferente, inclusive, certa vez você usou uma ironia com o Humberto, que tem gente que diz que a dívida pública é o cartão de crédito do Estado. Eu só queria entender, trazer o debate e fazer uma pergunta, assim, que eu acho que vai ser importante para a nossa audiência, né? Se me permite, os hosts do podcast para trazer para o Brasil. Repare. Por favor. Nos anos 80 existia um problema da crise da dívida na América Latina, né? Só que era uma dívida externa.
Algumas pessoas fazem uma comparação, quando não fala de auditoria da dívida da grega e do Equador. São perfis diferentes. E aí eu queria que meus queridos companheiros de mesa debatessem a diferença de dívida interna e dívida externa, e por que os processos de auditoria da Grécia e do Equador não cabem no Brasil, e por que, Gustavo, a China não tem, por exemplo, problemas inflacionários se ela está há 30 anos em déficit fiscal, como num vídeo seu você já afirmou que o déficit constante gera inflação, o que é uma análise ortodoxa, de base macroeconômica neoliberal. Mas tudo bem, vamos embora. Elias, fala aí, companheiro de mesa. Cara, aí que tá, o Jones quer trazer para o Brasil, mas o Gustavo coloca questões interessantes sobre Lênin, NEP e tal, que eu queria falar, observar rapidamente. Eu acho que a NEP ela não é mais capitalismo, menos capitalismo. A NEP é o Lênin olhando para a agricultura russa. Observa recursos ociosos, ele busca mobilizar esses recursos ociosos. E para isso, ele liberaliza o acúmulo camponês, né? E se trata, sim, de internalizar o capital estrangeiro com grandiosas concessões ao capital estrangeiro, de forma em troca de transferência tecnológica. Isso aí é quase que um ponto pacífico, mas isso é uma outra discussão. Tá? Uhum. A questão da camuflagem do Exército Industrial de Reserva. Pessoal, eu acho que a questão aqui é outra. Né? É que o Exército Industrial de Reserva na China ele está no vilarejo, não está na periferia das grandes cidades. Né? Então, na China não tem favelas, por exemplo, porque o cara está lá, não arruma um emprego, que é muito difícil hoje, né? Volta para a terra dele, como o Gustavo colocou, isso é uma política social de altíssimo nível, o cara tem um pedaço de terra. E eles podem arrendar a terra desde 2013 ou 2014, não são obrigados a tal. Só que o que ocorre na China hoje? Esse processo de concentração de capital na agricultura está levando o surgimento do quê? De indústrias rurais, né, de novo tipo, não as antigas TVS, e seus serviços tecnológicos, vamos dizer assim, anexos. O que acontece é que existem novas e superiores formas de divisão social do trabalho surgindo na China a partir da transformação da agricultura. Né? Então, não é mais para Pequim ou Xangai que os camponeses vão, e nem para Wuhan. Eles vão trabalhar cada vez mais próximos de suas cidades. Por quê? Porque existe um processo de industrialização da agricultura que isso gera serviços tecnológicos agregados a ela. Isso eu vou falar aqui com a tranquilidade de quem viu esse processo, estudou esse processo em loco. Né? A China, por exemplo, a questão dos trabalhadores, dos migrantes e o dormitório, as empresas de dormitório. Uhum. Era 60% desses trabalhadores que moravam na própria empresa 10 anos atrás, hoje é somente 15%. Por quê? Porque a China está construindo 6 milhões de casas ao ano. E 67% delas low cost, ou seja, um salário de 3 mil yuanes por mês. A figura pode pagar 200 yuanes por mês e arrendar por 100 e morar no apartamento na China. Isso é um fato. Um operário na China. Isso é um fato. Né? Eu volto a dizer, tem que conhecer aquela realidade em loco, não adianta. É outro rolê. Você vê em loco e você vê a partir de dados puros. Os dados são importantes, são fundamentais. Mas, por exemplo, o Gustavo está falando de planejamento aqui. Gustavo, isso é balanço de materiais que você está tratando. Isso é século XX. Eu estou tratando aqui de matriz de sumo produto, em que de 6 a 18 minutos você tem condições de observar quais são os pontos superinvestidos na economia e quais são os pontos subinvestidos na economia. E já se pode entregar soluções institucionais para a transferência intersetorial de recursos. Isso é um grau de desenvolvimento, companheiro, que é inimaginável aqui no Ocidente. Se isso não é planejamento, eu não sei o que é planejamento. Né? Isso é um ponto. Sobre a dívida pública, Jones, vou ser muito direto na sua resposta aqui. Eu sou contra essa conversa da auditoria da dívida e tal. Primeiro que é um tom muito moral, uma visão moralista da história, assim como existe uma visão moralista do mercado, existe uma visão moralista do setor privado, uma visão moralista do capitalismo, uma visão moralista da propriedade privada. Tá? Porque, no fundo, o que acontece? Se eu admitir que essa dívida tem que ser auditada, né, nós vamos passar por um processo, pode chegar ao final desse processo de cairmos nos mesmos argumentos neoliberais, que, aliás, uma coisa que é interessantíssima, né? A esquerda, que não vou falar que é radical, mas a ultra-esquerda, eles convergem com os neoclássicos em muitos pontos, inclusive a China, o Jones. Os neoclássicos é a mesma coisa, os mesmos argumentos. O que é isso? Na minha opinião, é muito
né, quando o assunto é China. E os mesmos argumentos, inclusive, do núcleo duro do Partido Republicano, por exemplo, sobre as mesmas opiniões, não tem diferença. Mesma coisa a dívida pública, ou seja, para nós criminalizarmos a dívida pública, como os neoliberais fazem, ao defender uma auditoria da dívida pública, vamos chegar à conclusão de que acabou o dinheiro, é um passo, né? Então, a dívida pública tem que ser observada nos seus termos históricos, ou seja, ele é um instrumento de Estado a serviço da sua estratégia nacional, ponto. Né? Então, eu acho que o papel da dívida pública é esse. Esse que é o ponto que eu acredito que é fundamental na discussão que você propõe. O Brasil criminalizou a dívida pública, né? E é por isso que não cresce. Basicamente isso. Respeitei o tempo aqui, tá? Agora, e você vê a diferença, Elias, e você vê a diferença da auditoria da dívida pública da Grécia para a auditoria da Colômbia? Eu não posso falar do que eu não conheço, tá? A questão da Grécia, eu não estudei, então o Jorge conhece melhor do que eu isso, né? Tá, mas falo daqui do Brasil. Agora, o Gustavo fumando e comendo é impagável, né, cara? Tá comendo isso. É impagável, cara. A gente tá falando aqui, o cara tá comendo, fumando. Não, é legal, demonstra que é. Não, e você acha, mas ele tá vendo tudo que fala, acompanhando tudo e depois ele volta. Tipo assim, ele faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, mano. Machado, você pontua tudo, eu acredito que você vai responder o Elias e depois você deve responder o Jones, né? Por favor. Mas não gasta 10 minutos pra fazer isso, não, velho. Uai, como que faz, velho? É 2 contra o Machado, mano. O Jones responde em 5, o Machado tá enrolando, o Jones usa 5. Não, Robertinho, para de puxar saco. Vamos ser justos aqui. Uai, é todo justo. Mundo respondendo em 5, o Machado tá respondendo em 10, velho. Não, mas o justo é justo, não, então. Ué, então eu tô doido, manda aí, Machado. Não vamos enrolar, não. Quem quer puxar saco aqui? Tranquilo. Pô, gente, 3 horas de debate foi mal. Eu tenho que tomar uma água, comer uma barrinha de chocolate aqui. Eu colocaria um teto aqui nesse negócio, até amanhã aqui, Gustavo. Você não tá nessa com vocês dois aqui, entendeu? Eu acho que é bom de colocar um teto até onde nós vamos aqui. Beleza, né? Isso aqui vai. Também com criança em casa e tal, Agora mesmo a gente lê os superchats e encerra, Elias. Tranquilo. Estamos caminhando pro final. Não, só se o Gustavo e o João estiverem de acordo, entendeu? Tá. Não, tô de acordo aí. Tranquilo. Não, vamos fazer uma combinação com você aqui, uma presencial de nós 3, entendeu? Em fevereiro ou março, presencial nós 3 novamente. Eu proponho Será? Isso. Será que a gente consegue fazer isso? Eu topo também. Vamos lá pra Recife, então, aí. Em fevereiro a gente vai pra Recife, vamos todo mundo pra lá, ficar lá na casa do Jones lá. Se vocês topar, nós vai tudo pra lá. Jones nem chamou ninguém. Não, ele chamou eu sei. Eu tô chamando Elias e o Machado. Não, mano. Vamos lá pra casa do Jones em fevereiro. Se vocês topar, nós faz esse debate lá em Recife. Mais central Belo Horizonte, mas tudo bem. Olha, minha mulher tá assistindo esse debate e Mirella é braba. Ver esse negócio trazer uma arruma de gente. Vai ter que limpar toda a bagunça, viu? Mano. Vai ter que limpar toda a bagunça. Comendo ao vivo, velho. Comendo e fumando, velho. Não, vai dar um jeito, Coma, fuma e bebe ao mesmo tempo, cara. E teoriza, velho, entendeu? Vai lá, Gustavo. Vamos levar o Popori também. Fala aí. Primeiro, assim, alguns pontos, né? Eu não uso muito esse argumento, sabe? Olha, é a ultradireita que faz isso. Até, se eu quisesse, por exemplo, poderia falar assim, olha, quem defende que a China é socialista e comunista é a ultradireita, e nesse ponto coincide com eles. Mas eu sei que os motivos são diferentes, o caminho é diferente, a trajetória é diferente, ainda que conclua, né, ambos têm essa conclusão. Tem dois equívocos aí, Jones. Eu não sei se eu falei alguma coisa, mas primeiro, quando eu falei da crítica de quem entende que a dívida pública é o cartão de crédito do Estado, eu não estava me referindo a Humberto Matos, nem à turma da MMT, nem nada disso. Estava me referindo à concepção mais liberal e ordinária, que entende a dívida como sendo um cartão de crédito do Estado. Era a eles que eu estava me referindo nesse caso. Eu tenho total divergência com Humberto Matos. Desculpa, eu não vi. Os liberais e a concepção mais ordinária, que trata todo o sistema de crédito da mesma forma, com base nas mesmas leis, nas mesmas categorias, tá? Para citar um exemplo aqui, Mises, tem uma teoria geral dos juros, por exemplo. Tá? Você vai achar vídeos didáticos que eu já vi, eu não sei se foi do MBL, de alguma coisa assim, que inclusive usa essa expressão, foi de lá que eu tirei isso. A dívida é o cartão de crédito do Estado. E segundo, eu não acho que déficit de dívida gera inflação, necessariamente. Inclusive tem um longo artigo no próximo anuário do Laes que trata especificamente disso, tratando dos Estados Unidos, que está há 50 anos gastando mais do que arrecada.
A questão é que não pode se desvincular a dívida da produção. E aí é que Marx, né, as categorias ditas abstratas do Marx são tão importantes. Por exemplo, o livro 2, a gente vê toda a vinculação que existe, não do sistema de crédito criando o mecanismo da produção, mas do mecanismo da produção criando condições A, B, C ou D para o sistema de crédito. Eu digo que, se o país não tiver um crescimento da produção industrializado, de maneira consistente, com alto valor agregado, aí sim, o crescimento da dívida ou da emissão monetária, que não necessariamente vai coincidir, vai gerar inflação. Se não, o capitalismo funciona com dívida. Uma empresa pode se endividar por 50 anos seguidos, aumentando a dívida todos os anos de maneira brutal e está bem do ponto de vista do capitalismo, desde que ela consiga crescer, né, num nível e num patamar tal que aquela dívida represente um percentual administrável dentro do seu demonstrativo financeiro e patrimonial. Né? Então, o ponto é esse. Não é um ponto de desenvolvimento do Brasil ficar se endividando sem que exista um projeto nacional de desenvolvimento que setor nenhum do capitalismo brasileiro quer fazer e nem dos principais agentes estatais, porque significaria, como aconteceu na China, que já partiu de uma propriedade estatizada porque restaurou o capitalismo. No Brasil, você tinha que expropriar essas empresas, as principais empresas, as principais estruturas. Significaria quebrar patente, porque senão nós vamos levar 50 anos para desenvolver algo que seja comercialmente viável. Significa despejar recursos públicos em projetos de desenvolvimento, que você não faça sem romper com o mecanismo da dívida pública. Então, demarcando isso de maneira clara, o que eu insisto é possível ter déficit prolongado desde que se tenha crescimento prolongado. O Brasil não tem condições no seu sistema de produção, que hoje é primarizado, para atender empresas estrangeiras de média tecnologia, consumindo alta tecnologia, com déficit de máquinas e equipamentos brutal, e tendendo a compensar isso, aí entra a dívida externa. Então, qual que é a diferença? A questão que você colocou é totalmente diferente. A dívida pública ela está muito mais vinculada ao processo de reprodução do capital interno ao país. Esse capital, quando não consegue se expandir, e nós apresentamos, inclusive, essa elaboração no Anuário de Laes, ela repousa nos títulos da dívida pública e nós pagamos o lucro por meio de juros ou de rolagem da dívida, não importa. Então, países que não conseguem se expandir a sua economia, o capital tende a se refugiar em títulos da dívida sem produzir nada, com a gente remunerando esse capital por longo tempo. Já a dívida externa, ela está muito mais ligada a situações cambiais. Um país não pode ter oscilações cambiais bruscas em diversos sentidos, porque isso literalmente vai complicar a sua balança de pagamentos, tanto de importação quanto exportação, pode favorecer uma, mas mata a outra, e nesse sentido, a dívida externa ela era utilizada por países com balança comercial desfavorável no sentido de fazer imposições políticas a esses países, inclusive de abertura e várias outras coisas, para fornecer para ele os dólares necessários para fazer política monetária, política cambial. Eu, quanto socialista, eu não estou contra auditoria nenhuma, eu estou a favor de todas, porque eu luto pelo fim do capitalismo e um dos centros do capitalismo nos dias atuais é exatamente a dívida pública para a gente entender o mecanismo inteiro. Eu quero a suspensão da dívida pública. Mas, claro, com a auditoria, fazer uma campanha para uma auditoria tem um papel enorme nesse sentido para revelar toda a farra, baderna e zona que é os títulos da dívida pública, principalmente no Brasil, que está longe de seguir os cursos ordinários, mesmo do capitalismo de outros países com relação a esse tema. Boa, fala aí, Gustavo, mas só uma dúvida. Por que suspender a dívida que é em moeda nacional? Só para eu entender, assim. Porque o estoque da dívida simplesmente, da dívida interna, é uma não questão. É uma não questão. A questão é o fluxo e a função da dívida. Então, só para entender, por que suspender a dívida interna em moeda nacional que o ente estatal emite? Porque a dívida é capital adormecido nos braços do Estado. Capital, que o grosso dele, quase totalidade dos capitalistas, adormecido no braço do Estado, que é remunerado, e um país como o Brasil, tendencialmente com taxas de juros altas, nós não controlamos a taxa de juros, tá? Então, a diferença toda está em que eu parto da produção para analisar o sistema de crédito. Então, eu não autonomizo o sistema de crédito e eu nem considero ele secundário, mas da situação da produção para analisar o sistema de crédito. A situação da produção brasileira dificilmente permite juros baixos, a não ser em condições muito específicas. O título da dívida significa capital adormecido, como a gente sustenta no Anuário do Laes, e aí eu convido depois a conhecerem, que mesmo sem produzir nada, é remunerado pelo Estado. E o crescimento da dívida não é algo que pode ir infinitamente sem consequências, não. Pode chegar no patamar que, para rolar a dívida, você tem que emitir tanto título que realmente você inunda a economia de dinheiro e gera inflação, sim. Essa possibilidade de países como o Brasil, que não tem um crescimento continuado,
como a China teve nas últimas décadas no seu processo de expansão do capitalismo, que parece estar chegando no limite, isso aí para o Brasil é muitíssimo mais crítico. Quer falar alguma coisa, Elias Jones? Senão eu vou para os superchats, hein? Não, eu só queria falar uma coisa, veja, de maneira bem rápida, bem telegráfica. Eu quis trazer esse debate porque veja como as coisas são importantes, né? A gente estava falando, a parte da primeira pergunta, sobre aprender com a experiência chinesa, né? Repito, o estoque da dívida não é um problema. A dívida, se o valor da dívida PIB está em 100%, em 150%, em 130%, em 140%, 150%, simplesmente é uma não questão. A questão é o fluxo e a função que a dívida tem na macroeconomia e no modelo de desenvolvimento que está colocado no país. A taxa de apropriação de riqueza dada pelos rentistas é pela taxa Selic, fundamentalmente. A gente tem um problema de controle do Banco Central, da macroeconomia, que, em última instância, é um problema de poder político. A auditoria da dívida parte de uma premissa equivocada, que é confundir a dívida interna com a dívida externa, que se fazia um debate que nos anos 80 a dívida externa brasileira cresceu durante a ditadura, não só no Brasil e outros países da América Latina, inclusive com incorporação de dívidas privadas de grupos nacionais e grupos estrangeiros no Brasil e que contratos de empréstimo pouco transparentes. Então, a demanda de auditoria da dívida nos anos 80 era relacionada a contratos com índices de fraude, contratos fraudulentos. Essa questão da dívida externa, ela foi superada no Brasil, e aí talvez o maior legado do governo Lula seja esse, né? A superação do problema do endividamento externo num contexto muito específico, que não se repete, e a acumulação de reservas internacionais. Então, veja, não faz sentido defender a auditoria, a não ser que você parte da premissa que existem fraudes contratuais, mas fraudes contratuais numa dívida interna, em moeda própria, que, assim, uma mudançazinha em qualquer legislação, como aconteceu durante a pandemia, orçamento de guerra, 1 trilhão para socorrer o sistema bancário e a economia. Acabou, e é isso, é um computadorzinho. Então, assim, isso não faz sentido nenhum, e a ideia de que o crescimento da dívida pode gerar problemas de rolagem parte de uma premissa macroeconômica ortodoxa, né? Isso continua não sendo um problema, mas aí, tudo bem, a gente vai para o superchat. O Diogo Maia mandou aqui, Elias. Boa noite, eu sou o Diogo, servidor público, músico e militante do PCdoB de Belo Horizonte. Como recuperar e atualizar a tradição iluminista do marxismo, baseada na ciência e na razão crítica, para enfrentar o relativismo pós-68 e o irracionalismo que alimenta o avanço da extrema-direita? Pergunta difícil, né? Pessoal, eu sempre parto do pressuposto de que a categoria fundamental de análise marxista, modo de produção, mas a categoria de fronteira das ciências humanas e sociais é a categoria de formação econômica e social, né? Ou seja, nós precisamos resgatar essa categoria de análise, que para mim, inclusive, é uma teoria, na minha opinião, a teoria da forma histórica, né, da forma social de Lenin, né, para entender a realidade. Quando nós saímos disso, nós ficamos num nível de abstração, de abstrato, né, porque a abstração ela é uma coisa boa. No nível de abstrato, ou seja, uma visão ideológica, visão romantizada, visão moralista, ou seja, que é muito grande. E aí surgem essas questões que o Gustavo tem razão quando ele fala, o Jones também tem razão, de que a China é um modelo. A China não é um modelo a ser seguido, né? Ela é uma experiência interessante sobre vários aspectos, né? Mas nós precisamos recuperar a centralidade da categoria de formação econômica e social para trazermos o debate de volta ao seu devido lugar. Porque junto com essa categoria vem o que eu chamo de categorias de totalidade, que eu já tenho falado isso há muito tempo, que foram expulsas do debate público, né? Então, o debate que estamos fazendo aqui, 3 pessoas que concordam e discordam, mais discordam, inclusive. Mas tem projeto nacional, socialismo, capitalismo, modo de produção, ou seja, uma série de planejamento, uma série de categorias de totalidade que desapareceram do debate público. Então, o papel dos marxistas hoje, inclusive, eu acho, partindo do pressuposto da categoria de formação econômica e social, é o de recuperar as categorias de totalidade e colocá-las no centro do debate, de forma que isso entregue para a gente, essa abordagem nos entregue estratégia e tática concernente à nossa realidade e não ficar ou vivendo no mundo ideal da nossa própria cabeça, né? Ou buscando um modelo fora do Brasil, né? Quer comentar sobre isso, Machado? Quero. É Diogo, né? Uhum. Diogo, meu caro, eu
eu acompanho você em toda essa crítica desse racionalismo, desse relativismo pós-68, mas eu penso, não vai ter como desenvolver aqui em detalhes, que ele é produto do desenvolvimento do iluminismo. É um blog que está inativo, mas ele está no ar ainda, que chama Teoria e Revolução. Eu cheguei a escrever 2 artigos sobre pós-modernismos lá, já são antigos já, que eu desenvolvo um pouco isso. Na minha opinião, o pós-modernismo não é uma ruptura com o iluminismo, com a modernidade. O iluminismo parece uma valorização da razão, mas é uma razão entendida como uma espécie de lógica que regula a realidade humana, inclusive em toda época e lugar, que é base, inclusive, para dar um exemplo, das teorias liberais e tudo mais. Eu penso que o momento do capitalismo, que conduz hoje cada vez mais a desastres dos mais diversos tipos, tornou esse tipo de concepção bastante difícil de digerir, colonialismo, guerras, evoluções e etc. Mas eu vejo o irracionalismo como parte de uma mesma base que está no iluminismo, que é a autonomia dos conceitos, a autonomia da subjetividade. O conhecimento é uma criação da subjetividade. Os pós-modernos só tiraram a universalidade dali e caíram com a guerra de narrativas absolutamente inócua, porque está afastada da base material que produz essas narrativas. É por aí que eu vejo. Quer falar alguma coisa, Jones? Não, eu começo respondendo no próximo. Tá. Elias, mandaram um aqui para você também. Elias, você uma vez falou que o Brasil deveria ser capitalista industrial no podcast uma vez. Isso não é contraditório? Eu sei que às vezes eu não me faço entender por uma série de motivos, né? Até pelas minhas dificuldades de comunicação, que todos sabem aqui, e também por conta das minhas esticadas de corda que eu dou. Quando eu falo que se o Brasil virasse uma Alemanha estava ótimo, uma Coreia do Sul, eu estou falando de um capitalismo minimamente organizado, que garante, inclusive, possibilidade de ascensão social das classes trabalhadoras. E não somente isso, um capitalismo que seja minimamente organizado e desenvolvido a ponto de criar contradições praticamente insolúveis dentro dos marcos do capitalismo. Então, explicando aqui essa história de Brasil ser uma Alemanha ou uma Coreia do Sul, estou querendo chamar a atenção, fazer as pessoas baterem seus neurônios no sentido que eu falei aqui agora, né? Ou seja, é um capitalismo minimamente organizado para que as pessoas tenham acesso ao mínimo de consumo e dignidade, né? E também um capitalismo que gere contradições ao ponto delas serem insolúveis dentro do próprio capitalismo. Acho que é isso que eu estou querendo trazer aqui quando eu estico a corda. Então, aqui eu assumo as minhas dificuldades de comunicação. Já falei aqui da minha neurodivergência, aqui não é desculpa, isso é um fato, eu tenho essa dificuldade mesmo, né? É a minha condição, né? E também porque às vezes estico a corda e fica meio as ideias um pouco um tanto quanto soltas, né? Vamos dizer assim. Eu não tenho, vamos dizer assim, a capacidade de argumentação, aqui eu assumo isso, de um Gustavo, de um Jones, eu acho que os dois, além de serem muito capazes do ponto de vista intelectual, eles também têm essa capacidade de comunicação, que é algo que eu tenho essa dificuldade, um dia eu adquiro também, tá tudo certo, né? Eu só queria falar uma coisa, Elias, você falar isso, Você mano, só mostra uma outra coisa. Manda bem a humildade que você tem, velho. Ô, Jones, comunica bem demais. O Cláudio falou aqui que 2026 está aí, ano de eleição aqui no Brasil, e a ameaça da extrema-direita segue viva, né? Ele gostaria de saber como que a gente faz para reduzir essa ameaça da extrema-direita no Brasil, ou ela é inevitável? Deixa eu só dar um pitaco rápido. A Expressão Popular recentemente lançou uma antologia do Rui Mauro Marini, né, com os principais textos dele. Rui Mauro Marini, para quem não conhece, era o pensador revolucionário marxista, foi o principal teórico da chamada teoria marxista da dependência. 5 anos atrás, teve um debate muito animado. Estava lá eu e Elias, os a favor da TMD e contra a TMD. Elias ficou contra a TMD, eu fiquei a favor. Isso é um debate, enfim, longo, sobre as possibilidades e limites do desenvolvimento capitalista dependente da América Latina. Eu me filio à TMD. Eu não sei a posição do Gustavo, mas a Sanderman já lançou um livro fazendo a crítica da TMD, né, das formulações da TMD, não sei como é que ele se localiza individualmente, mas é um debate bem interessante. Veja, sobre a extrema-direita é parte da paisagem global do capitalismo. Ela está aí e vai se manter aí por um bom tempo, né? O X da questão é que me parece que a história já deu provas que a gente não vai combater a extrema-direita com uma política social liberal, com uma política rebaixada. Pelo contrário, né? O que a gente
tem visto são ciclos políticos eleitorais que, frente a governos ou de conciliação de classes ou governos de rendição neoliberal, o que a gente tem é um fortalecimento da extrema-direita. O caso do Chile agora é emblemático, né? A gente pega aquela que foi talvez a maior rebelião social do século XXI na América Latina, o estalito social, que produz uma pulsão gigantesca de superar o legado pinochetista e questionar, inclusive, o padrão neoliberal e dependente do capitalismo chileno, e isso acaba dando na vitória eleitoral do Kast, né? do fascista pinochetista lá. Então, a extrema-direita está aí há muito tempo, e aí é preciso cuidado com essa desculpa de porque a extrema-direita está aí, a gente precisa, por exemplo, onde eu e Elias discordamos aberto e francamente, Elias defende a política de frente ampla. Ao meu ver, essa política de frente ampla é que levou a gente para o buraco, porque antes, vale dizer, do Bolsonaro existia frente ampla, viu, gente? Porque que eu lembro, Michel Temer era vice, o PMDB estava ali, o PP, Marcelo Crivella, a frente ampla não é novidade. Se criou um falso debate no Brasil que, frente a Bolsonaro, tem que se criar uma política de frente ampla. Desde o primeiro governo Lula, é um governo de frente ampla. E foi nos marcos dessa estratégia que surgiu uma extrema-direita de massas, que é a mais exitosa da história brasileira. Nunca a extrema-direita tinha vencido, chegado ao governo por vias eleitorais. Foi a primeira vez na história brasileira. Isso não está na conta do movimento comunista, isso não está na conta, vou até fazer uma sinalização aqui para Gustavo, do movimento trotskista, está na conta do PT e da esquerda hegemônica, né? Então, me parece que a grande questão é ter cuidado para não usar o argumento da presença da extrema-direita como elemento de rebaixamento de bandeiras de quem é marxista. E aí, de novo, o Rui Mauro Marini tem um livro fantástico, na verdade não é um livro, é uma coletânea de artigos que a expressão popular reuniu em livro, né? Que é o Reformismo e Contra-Revolução, ensaio sobre o Chile, mas é o Chile do Allende, viu, gente? Mas eu acho que é muito bom o raciocínio que o Marini faz sobre a relação, né, entre um projeto reformista no contexto dos anos 70 e a vitória da Contra-Revolução. Machado, você quer falar alguma forma aí da gente evitar o avanço aí da extrema-direita no Brasil? Ou posso ir pro próximo? O avanço da extrema-direita, não vou me estender muito, não. Ele tem vários elementos, tá? Vários, não é um fator único, mas ele é incompreensível sem entender as tentativas de administrar o capitalismo pelas sociais-democracias, pelo petismo e por governos desse tipo, que tentaram fazer projetos sem qualquer tipo de ruptura, sem qualquer tipo de inflexão estrutural no país, fracassaram, naufragaram, levaram a desilusões de setores enormes da população, uns mais do que os outros, e serviu aí de fermento junto com os outros elementos, e não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, como a gente pode ver. No mundo inteiro, o Chile agora se alterna governos de esquerda versus governos de direita. Então, evidentemente, que essa estratégia de tem que ter a frente ampla para bater a ultradireita, na medida que esses governos levam à frente projetos fadados ao fracasso, alimenta a extrema-direita. E com o PT tem sido assim, tá? Ele tem se salvado por aspectos conjunturais e etc, mas estruturalmente não houve um avanço significativo no governo PT. Em termos de industrialização do Brasil, projeto de inteligência artificial, bato nisso. Pegue a PEBIA, Projeto Brasileiro de Inteligência Artificial, um projeto que destina 23 bilhões de reais em 2004 e 2028, que já é uma fatia irrisória, o grosso para financiar o agronegócio, para pôr projeto de inteligência artificial, e o resto é para a gente comprar e adaptar as ferramentas estrangeiras que já existem aqui dentro do Brasil. Olha, com um tipo de governo, com medidas como essa, não há transformação estrutural alguma, em sentido algum, tá? Está sempre fadado a crises, as mais diversas, e, consequentemente, a alimentar a extrema-direita, que, felizmente, tem aí se degladiado até então. Espero que continue. Elias, a gente está indo aqui para os últimos superchats aqui. O Airalkawa mandou aqui: a China seleciona governantes por concursos nacionais, provinciais e municipais, com provas, entrevistas e análise política, social e médica. O que acham de adotar modelo similar, usando concurso para habilitar candidatos e voto apenas para aprová-los? Não, na China o sistema político é diferente, que aliás é algo que ninguém toca nesse assunto, fala em China, que é a democracia da base da aldeia, na base de vilarejo, aldeia e de bairro, né? Ou seja, na China o deputado federal ele é eleito na base camponesa, ele indiretamente chega à Assembleia Popular Nacional e ele fica somente 2 vezes por ano em Pequim, aliás, 2 semanas em Pequim, e o resto do tempo fica na sua própria base, né? E ele só pode ser caçado pela base e não pelos seus pares.
E na China existe um grau de renovação do parlamento de 46% a cada 4 anos. Algo que nenhuma democracia liberal burguesa consegue fazer igual, né, nesse sentido. E outra coisa que eu acho interessante da China, não vai estar no mérito de concurso ou coisa do tipo, é que eles construíram um sistema que autoprotege o sistema de agente aventureiro, pela direita e pela esquerda. Né? Acho que esse é outro ponto que é interessante, ou que eu acho interessante, e outro na China. E aqui eu acho que vem a questão da experiência da mochila nas costas, em loco, é que nenhuma grande decisão envolvendo uma aldeia camponesa ocorre sem a consulta dessa aldeia camponesa. Né? Então, acho que a gente tem que prestar atenção também nos novos mecanismos de democracia direta que a China está construindo, né? A ponto de ter autogovernança em muitas regiões da China, por exemplo. Isso ninguém me falou. Eu vi isso, ninguém me falou. Né? Então, acho que essas experiências de democracia direta na China são interessantes, mas é uma democracia deles, eles inventaram, é uma invenção deles, eles resgatam uma história milenar de representação camponesa à base da aldeia, já na época do modo panasiático. Enfim, existe uma longa história por trás das formas históricas de democracia não liberal que a China vem gerando, né? Você acha que uma reforma dessa daria certo no Brasil, Jones? Ou talvez ela poderia, no caso, retirar a representatividade eleitoral que tem aqui? Não, veja, eu acho que a China e o Brasil, eles partem de históricos completamente diferentes, né? O sistema de mandarinato na China tem uma relação milenar, uma estrutura milenar, que inclusive foi copiado no Vietnã também. Então, o Vietnã Imperial também tem um sistema de mandarinato. A configuração histórica brasileira é completamente diferente. A única coisa que eu acho que, nesse aspecto de pensar a administração pública, que a gente poderia, inclusive, aprender com os chineses, nunca para copiar, é que a China tem uma dinâmica de experimentalismo local muito interessante, né? Então, uma política, antes de ser adotada, ela é testada, variantes dela em diversas regiões para ver qual é que funciona melhor. O Brasil, como um país de dimensões continentais, com diversos biomas, com desigualdades regionais significativas, com diferenças de estruturas econômicas, o Brasil poderia, inclusive, adotar um experimentalismo institucional regional maior na hora de pensar as políticas nacionais, né? Inclusive, a gente tem um problema que se expressa em vários aspectos, que é pensar políticas nacionais que, em vários momentos, não são adaptados às dinâmicas regionais específicas e geram problemas específicos, que é, por exemplo, a política de cotas, ela não é regionalizada, né? A política de cotas, ela deveria ser pensada de acordo com a configuração étnico-racial de cada região do Brasil, que é bastante diferente, diga-se de passagem. Então, mas esse processo chinês é um processo chinês. E, mais uma vez, eu vou insistir para vocês lerem o livro da Isabela Weber, que, inclusive, Elias, foi tu que fez a orelha do livro, né? Eu fiz a revisão, eu a trouxe para o Brasil para publicar na Boitempo, foi uma ideia minha. Eu fiz a revisão técnica do livro e fiz a orelha do livro. Perfeito, é um livro maravilhoso. A Isabela Weber, ela faz um debate sobre a polêmica do sal e do ferro na China e como se existia uma economia política na época da China imperial e, enfim, o papel da burocracia, do Estado, da organização estatal. Acho que vale muito a pena, mas o processo brasileiro é bem diferente. Para pensar isso, vale muito mais, sei lá, ler Alberto Guerreiro Ramos, Administração e Estratégia de Desenvolvimento, do que buscar referências na China. Machado, o último superchat aqui da noite, que o Rigo Engenharia mandou R$100 e perguntou: como pensar em um socialismo em um país que, segundo o IBGE, tem pelo menos 1/4 da população brasileira abaixo da linha da pobreza? Não seria necessário, antes de desenvolver o nosso capitalismo, a fim de desenvolver também as forças trabalhistas? Qual o nome mesmo? É o Rigo Engenharia. Tá, então, Igor, eu acho que é precisamente, cara, que tem que pensar em socialismo porque tem 1/4 da população abaixo da linha da pobreza e 1000 outras mazelas mais, né? Veja, se o capitalismo fosse capaz de resolver os nossos problemas, se não existisse pessoas abaixo da linha da pobreza, se não existisse... Linha da pobreza também é um negócio, enfim. Se não existisse pessoas desempregadas, se não existisse queda dos padrões de vida, se a nossa vida não fosse um inferno pelos ambientes urbanos absolutamente caóticos,
precisaria de socialismo. Se o capitalismo resolvesse todos esses problemas, não precisaria. É um contrassenso a ideia de que, para ter socialismo, tem que resolver primeiro os problemas da sociedade no capitalismo. Então, vamos ficar no capitalismo, pô. Eu particularmente, acho que o socialismo é o sistema mais simples, o mais eficiente e o que permite desenvolvimento de forma continuada e consistente, com decisões nossas, baseadas na nossa própria necessidade. Tá? Então, se eu acreditasse que nós só poderíamos desenvolver via capitalismo, eu não seria socialista e não teria por que perder o meu tempo com isso. Né? Então, eu acho que nós pensamos socialismo exatamente em países que hoje, em maior e menor medida, é a maior parte do mundo, né? E mesmo os outros países com condições melhores vivem situações atrozes de trabalho e tem transferência de riqueza de uma parte do mundo para outra, que justifica isso, inclusive na própria China, né, que hoje exporta muito capital e está presente aí com suas empresas no mundo inteiro, ainda que seja um processo em desenvolvimento. Então, é por isso mesmo que eu penso em socialismo no Brasil. Quer responder essa também, Jones? Quer responder, Elias? Não, veja, de maneira bem rápida, eu acho que é isso. O processo de desenvolvimento das forças produtivas, ele não é um negócio para começar depois da Revolução. A gente luta por isso agora. Quando a gente faz a crítica, por exemplo, da política fiscal e monetária que está em curso no Brasil, dentre outras coisas, ela promove a regressão da estrutura produtiva do país, sabe? A política de desmonte, por exemplo, das empresas públicas, acabou de ser privatizada com PES aqui em Pernambuco, sabe? Entregue por, inclusive, grupo de capital canadense, por aí vai. E só a Revolução Brasileira ela vai promover a capacidade de planejamento para o desenvolvimento das forças produtivas, para a gente realmente superar as mazelas históricas do país, né? Eu costumo dizer que o capitalismo perdeu o direito de existir no Brasil, porque existe capitalismo há 150 anos, isso é um ponto polêmico. Alguns marxistas acham que existe capitalismo no Brasil há 400 anos, outros acham que é 300, para mim a datação é 150 anos. O capitalismo existe há 150 anos no Brasil, e a gente continua tendo analfabetismo, a gente continua tendo favela, a gente continua tendo miséria, desemprego, fome em massa, e aí a Revolução Brasileira vai dar as condições da gente resolver isso. Eu não sei se vai ter tempo de conclusão, então eu já quero adiantar. Vai ter? Então não vou adiantar a minha mensagem não, porque eu tenho uma mensagem muito importante para falar, inclusive, sobre forças produtivas, para falar dos petroleiros e dos correios. Mas vai ter conclusão. Boa. Bom, vou agradecer a galera que ficou até agora aqui no nosso canal, deixar o like aí com a gente, seguir a gente aí também. Agradecer a AlphaCo, que é um parceiro aqui desse canal. Se você quiser adquirir sua AlphaCo, né, Albertinho? Cara, então, eu até já tava pensando nisso, sabe? Pegar uma camisetinha nova pro Natal, uma pro Réveillon, pagar barato e ficar bem vestido. O que você acha? 4 peças por R$ 199,99 Berma. E se for camiseta, 6 peças por R$ 199,00 frete. Rapaz, grátis. É minha roupa de luxo hoje. Elias, considerações finais aí, quiser deixar uma mensagem aí pra galera? Obrigado aí mesmo, galera. Cara, agradecer o convite pelo debate. Eu proponho que nós façamos um encontro presencial em fevereiro. Também foi um prazer conhecer o Gustavo, mesmo que virtualmente, à distância. Eu acho que é bom para parar a aresta, parar a conversinha. Eu liguei para o Gustavo, inclusive, eu tive essa postura de ligar para ele, de conversar com ele antes de estar aqui. O Jones já conhece há muito tempo, a gente briga e desbriga, briga e desbriga. Enfim, é uma relação que só sei lá quem explica, né? A minha mensagem é mais pessoal, é muito mais do ponto de vista da política, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro, né? Então, eu chamo aquelas pessoas que são simpáticas ao que eu penso a se juntar nos nossos grupos de WhatsApp do Rio de Janeiro e de Brasil. Então, temos 2 grupos de WhatsApp, né, sendo formados, onde nós discutimos propostas, ideias, abrimos um grupo uma vez por semana. Me sigam nas redes sociais, né? E o mote da nossa candidatura, da nossa candidatura, ela é o binômio, né? Projeto nacional e socialismo para o Brasil, né? Então eu venho aqui trazer essa informação que todo mundo que já sabe que eu sou pré-candidato, né? Pedir para interagir nas minhas redes sociais, né? E a gente estamos numa caminhada que vai ser muito dura. O João vai passar por ela também até outubro do ano que vem. Vai ser uma batalha muito dura para sermos eleitos. Eu acredito que pode vir a dar certo. E, por fim, agradecer a vocês, né, o Rodrigo e o esqueci o nome do... Robertinho. Pode me chamar de Renatinho, até o Haddad fez, pô, você é muito mais amigo meu. Muita conversa, né? E mandar um abraço aqui de longe para o Gustavo, né, que um beijo no seu coração, inclusive. O Jones, a mesma coisa, né? Um beijo no coração dele, apesar dele merecer apanhar de vez em quando, né? Mas é isso. Um forte abraço, beijo no coração de todo mundo. Obrigado, pessoal.
Elias, eu tenho que aproveitar essa sua fala e falar para nossa audiência que, assim, a gente queria muito fazer esse encontro presencial. Todo mundo queria que fizesse presencial, queria ver vocês aqui na mesa junto com a gente, tudo, né? Mas aí a gente ficou assim, pô, ou faz online ou faz em fevereiro, mas pode ser que não dê para fazer, né? Então acho que é o primeiro passo, a gente fez aqui online, foi da hora, foi bacana, foi respeitoso. E aí eu volto a dizer, em fevereiro a gente vai lá pra casa do Jones, se quiser ir com a gente, eu mando a passagem pro Machado e pro Elias, a gente vai lá pra casa do Jones. Ô Machado, você quer falar aí já? Já quer deixar suas considerações aí? Pô, Obrigado, Recife viu, é Machado? legal. E tem Recife é da hora, pô. Praia de boa viagem, caralho. Praia de boa viagem. Não, adoraria. Inclusive, eu já tinha até pretensões de ir para lá, para o lançamento do livro e tal. A gente tem pessoal da equipe do Laese lá, Guilherme, Caio. Adoraria. Agradeço muito aí ao convite. Elias, Jones, foi um prazer enorme. Eu estou totalmente aberto para a gente fazer outro debate presencial e tudo mais. E acho que discutir as diferenças é absolutamente normal. Também já ia falar, pelo que o Jones falou, acho que ele vai endossar também, e acho que todo mundo aqui, se tem um ponto que tem em comum, é que o Brasil precisa se industrializar, entrar em setores de tecnologia de ponta, num processo de desenvolvimento, e hoje no Brasil, pelo peso, isso é impensável sem a Petrobras. Então, a minha solidariedade total aos trabalhadores da Petrobras que estão em greve, uma empresa que no governo Lula e Bolsonaro distribuiu praticamente todo o lucro deles para acionista, entendeu? Então, a palavra de ordem deles que é mais a CT, menos para os acionistas, fica aqui minha solidariedade total, e eu acho que isso é uma bandeira que tem que ser abraçada pelo Brasil, pelo conjunto da população brasileira, não só pelos trabalhadores da Petrobras, uma empresa que tem migrado o maior excedente que uma empresa brasileira produz disparado para acionistas do Brasil, estrangeiros, umas merrecas para o Estado, sem nenhum projeto de desenvolvimento, sem nada de maneira orgânica e consistente aí no longo prazo. Então, minha total solidariedade aos trabalhadores da Petrobras, e uma coisinha muito rápida, futebol foi mal, Jones. Eu estou comemorando, o Estudiantes é o atual campeão argentino, acabou de vencer o campeonato no último sábado, vai vencer a Supercopa da Argentina amanhã. Mas tu é Então, argentino? em relação a isso aí, eu estou tranquilo. O Elias já conversou comigo, como ele falou, ele já sabe que eu torço para o Estudiantes, que é o atual campeão argentino, que é o campeonato nacional mais importante do continente. O cara é quarto internacional mesmo, né, velho? Moreninho. Ele é muito Naruel Moreno, pô, é muito moreno. Ó. Gente, despedida aqui. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, 11h15 da noite. Quero pedir desculpas, acho que o formato não engrenou, foi a primeira vez que eu participei de uma dinâmica assim, também tão longa online. Eu acho que realmente presencial fica muito melhor. Vamos fazer em Recife. Agora em Recife a gente não grava na minha casa, porque minha mulher não vai deixar e quem manda é ela. Mas vocês que têm dinheiro, são pequenos burgueses, prosperando aí, como diria o Deng Xiaoping, se enriqueçam na frente. Vocês alugam um estúdio massa para a gente gravar. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Dizer que hoje a gente teve lá na refinaria Abreu Lima, né, que foi uma refinaria que foi muito ameaçada pela Lava Jato, por todo o discurso de criminalização da direita e dos liberais da Petrobras. Estivemos lá declarando solidariedade à categoria dos petroleiros que estão no 5º dia de greve nacional, e a greve é muito importante. E aí, gente, pelo amor de Deus, não me venha com essa conversa de por que não fizeram greve no governo Bolsonaro. Fizeram, viu? Fizeram greve no governo Bolsonaro, fizeram greve no governo Temer, inclusive lutaram muito para que a refinaria Abreu Lima não fosse fechada, não fosse privatizada, porque essa era a ideia do Pedro Parente e do Michel Temer, declarar 100% de solidariedade também aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios que entraram em greve, e aí o governo Lula anuncia um plano de transformar os Correios numa empresa mista e de fazer um processo de rebaixamento das condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Quero dizer para a categoria que a gente está junto, que a gente vai para a rua, toda a militância do PCBR, que a gente não vai deixar esse ataque aos Correios. E quero finalizar dizendo que essa semana, infelizmente, a gente teve o leilão da Compesa, a privatização da Compesa na B3, na Bolsa de São Paulo. A gente estava lá na rua com a categoria dos urbanitários e urbanitárias. Isso vai ser uma tragédia para o povo de Pernambuco, né? Vai acontecer com a Compesa, Elias, o que está acontecendo com a SEDAI no Rio. Uma privatização que é um verdadeiro roubo do patrimônio público, que depois eles vão pedir uma mudança no contrato, porque vão dizer que precisam de alguns bilhões, porque não vai funcionar. Porque, assim,
A Compesa, uma parte fica pública, a parte que fica pública vai ter um prejuízo de 3 bilhões em 2 anos com a privatização. E a privatização só está saindo do papel com financiamento de 2,7 bilhões do BNDES. Então, dizer que estiver na primeira vitória, mas a gente vai continuar fazendo um debate, vai continuar fazendo um enfrentamento, não vai deixar o tema da privatização da Compesa sair do cenário, e dizer também que estamos na luta firme e forte em defesa do metrô do Recife, que está ameaçado de privatização. Aconteceu a privatização aí em Minas Gerais, na terra do Gustavo. Desde a privatização até agora, 1.000 trabalhadores foram demitidos, a bilhetagem aumentou 33% o valor, e as obras prometidas de expansão não saíram do papel, né? Então a gente está nessa luta, então mandar um abraço para todas as categorias afetadas, dizer que estamos juntos. E sobre candidatura, tem muitas dúvidas sobre a tática eleitoral que o PCBR adotou. Domingo vai estar saindo um vídeo no meu canal explicando um pouco mais da tática eleitoral do PCBR, falando que é filiação democrática e por aí vai. Então quem tiver com dúvidas sobre tática eleitoral, domingo tem vídeo no canal às 2 horas da tarde. Mandar um abraço gigantesco para Rodrigão, um abraço para Robertinho, um abraço para Pedro. E quero dizer que eu estou com saudade de ir para Araguari. A última, e aí para fechar de verdade. Eu sou muito recifense, né? Cria da praia. Aí eu fui pro bar com o Robertinho e a companheira dele, né? Aí eu cheguei lá no bar, eu cheguei assim, moço, tem ostra? Foi mesmo, né? Que vergonha, que vergonha. Chegou Foi pra mim mesmo. com uma cara meio estranha. Ostra? Aí eu esqueci que Minas Gerais não tem praia, ó. Mas é isso. Difícil, velho. Aqui é prazer estar aí queijo, com irmão. Mas Aí, o Gustavo ó, é argentino, deixa eu tá? só- Então você não tá mexendo com ele, é argentino ele. Ó, Deixa eu só aproveitar a fala do Jones aí, são duas coisas que eu queria apontar. Uma, tipo assim, se você quer vir pra cá, eu acho que o lugar ideal pra gente topar os três seriam aqui em casa e não na casa do Jones, como o Cabeleira quer fazer, aproveitar da amizade pra forçar. Eu acho que tinha que ser aqui em casa. E outro que você falou sobre o pessoal do Correios aí, eles chamaram a gente, queria vir aqui explicar melhor a situação, talvez como o cara já fez com a Davi Braz, né, o Euler fez aqui, foi bacana ele explicar a situação. Eles falaram com a gente não tem mais tempo, falei com a galera, falei, não dá tempo, não é o nosso. Não é que não é o nosso interesse, é interessante para todo mundo, a gente não vai conseguir fazer, mas tá a minha solidariedade também pra galera que tá precisando aí. ó, e sobre o resultado foi bacana, tá? Deu um pico aí de quase 15 mil pessoas ao vivo. É o nosso recorde em debates online. Né? Online. Eu acho que o online a gente só já chegou aqui a 10, 12 mil pessoas, a gente chegou quase 15 mil. Então foi bacana, foi bacana. Eu entendo assim que é mais complexo também quando não tá presencial, mas eu acho que desenrolou bem aí. Não, cara, Por ser 3 pessoas também, né? Isso Três dá um e tempo todo ali mundo e foi tal. bem educado, A não ficou dinâmica furando, não é ficou fácil. cortando, deu pra todo mundo concluir os raciocínios. Outra coisa que eu tenho que falar também, tem uma galera que veio, eu não sei qual de vocês que atrai mais pessoas do MBL. Se é o Elias, se é o Jones ou se é o Gustavo. Mas Mas eu sou o MBL. Tem uma galera do MBL no chat, né? E aí falando que correu, que não correu, que o Machado correu, que o Jones correu. Eu acho que deveríamos marcar um debate 3 contra 3. Esses dias o Vilela fez 3 trabalhistas versus 3 MBL. A gente podia fazer 3 comunistas versus 3 MBL. Talvez vocês 3 contra o Renan Santos, o Mamãe Falei, e o Brigadeiro, que foi quem mais mandou superchat aqui, que vai sair agora candidato aí em Santa Catarina, né? Não sei se vocês acham aí, mas... a gente Quer tem ver que as fazer correr? um Quer ver as pacto. correr? A gente tem que fazer um pacto de não agressão para não falar de China, para não falar de União Soviética e para não falar de Lula, porque senão o time dos 3 aqui vai rachar. Vai rachar, É vai dar verdade. problema. Não, combina Eu antes. aceito fazer um pacto. Não eu pode sou da ter frente fuga do ampla, né? tema, ó. Não, O Eu sou da Elias frente já ampla, peitou, processo quer dizer de que o Elias mercado, não eu corre. aceito pra fazer... Ó, o Elias conciliação de aceitou, o braço, Machado com não o Machado nega. É. O Machado não nega debate, aí depende só do Jones aí, fazer esses 3 contra 3, né? Esse time é bom, é só não dar treta interna Cara, eu vou mesmo. te falar, Brigadeiro, Mamãe Falei e o Renan, aí você já Irmão, sabe pra quem que eu vou torcer, meu a time é mais ficha- forte. A ficha corrida desse time é gigantesco, né? Vai ter que chamar a polícia. Ixi, Maria. Ó, Se o Jones quiser fazer collab aí no canal, a gente vai fazer collab com o Farol Brasil. O Machado também, se quiser fazer collab no canal, a gente vai fazer collab com Orientação Marxista. O Elias tá precisando fazer um canal no YouTube, mas se ele fizer, a gente também
faz a collab. Então se inscreve no Três Irmãos e se inscreve no canal desses caras aí. A gente vai deixar todos os livros que eles falaram aí na descrição também, caso vocês queiram adquirir esses livros. O livro do Machado, o livro do Elias, os livros do Jones. Vai estar tudo aí no shopping do YouTube aí. E até a próxima. Até amanhã, né, Robertinho? Até amanhã. Amanhã debate foda, Samia Bonfim. Glauber Braga versus o Paulo Bilinski e o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o que vai dar isso aí. Amanhã à tarde, hein? Valeu, galera. Gente. Valeu, Flui. Valeu Um mesmo. abraço. Obrigadão, viu? Fui.